O capitalismo ele é muito pragmático, apesar dele ter um grande defeito que é a sua complexidade, mas ele é entendível, ele é uma coisa que tu consegue compreender, gerar valor e jogar o jogo. A maior parte das pessoas, elas não querem jogar o jogo, elas não querem fazer um negócio, elas não têm essa ambição. Eu acredito que eu posso fazer uma empresa de capital aberto, maior case do setor, talvez uma primeira empresa brasileira de R$1 trilhão, que a gente possa ter 100 milhões de clientes no Brasil, né, de consumidores impactados pelas nossas campanhas. Eu tenho que estar constantemente estudando. Você acredita no crédito como alavanca para os negócios? Cara, não é uma questão de acreditar, não. É um fato. Se você quer alavancar, que é você fazer mais em menos tempo, porque você não vive pra sempre, não sei se te falaram, né? Você tem uns 10, 20 anos aí de trabalho ainda pela frente, você precisa fazer o máximo no menor tempo possível. Você não tem a vida toda pra construir o negócio. Então imagina você fazer 10 anos em um, pudesse dobrar de tamanho todos os anos. Como que isso não é o maior hack do capitalismo? Como que você faz isso? Com crédito? Crescer não é uma opção, ela é uma estratégia de sobrevivência. E estamos começando mais um Avante Talks, o podcast da Avante Open Bank. Sou Luiz Fernando, host desse podcast, e comigo hoje aqui como co-host, Marina. E aí, Fer? Mais um, hein, Mar? Mais um. A gente fala isso todo episódio, é clichê, mas cada vez que a gente avança um episódio, é um convidado especial que senta aqui à nossa frente, né? Graças a Deus a gente tem a oportunidade de acessar essas sensacional, pessoas, né? Bom, e hoje um episódio muito especial, a gente já está conversando há algum tempo para que esse convidado venha até o nosso podcast e finalmente deu certo. Cara, é uma pessoa que eu admiro demais, assim, tudo que ele faz bem feito, é um cara fora da curva, é um cara que eu sigo de exemplo, principalmente como CEO, idealizador, é um cara que tem muita visão de muita coisa, então é um privilégio estar participando conosco hoje. E o nosso convidado é Danny Lippert, da V4 Company. É isso aí, obrigado pelo bem-vindo. convite, pela oportunidade. E aqui, americano, nunca tinha vindo aqui, americana, então... Pô, uma honra legal. poder estar aqui com Mas vocês. tá nosso vizinho agora, Então, né? tá mais fácil do que eu imaginava, vou te falar. Tô basicamente vizinho mesmo. A RMC aqui é tudo próximo, cara. É. Você vai... Ah, vai, RMC vai ser que fala? RMC, Região Metropolitana de Campinas. Ah, é Metropolitana de Campinas também? Americana, que é aquela cidade que foi fundada pelos caras que vieram da Guerra Civil Americana, é essa história? Já viram essa Cara, história? De Santa Bárbara. Não A sei. história que eu vi de americana é que os confederados fugiram dos Estados Unidos e fundaram essa cidade aqui. Ah, é? É. Deve ser. Olha, eu sou curioso e nunca vi isso O que sobre não é isso, né? É um ponto positivo, né? Bom, nesse episódio eu acho que a gente vai falar... Acho não, né? A gente vai falar muito de marketing, de vendas, liderança, gestão e também de crédito. Dana, eu queria que desse um breve resumo aí. Quem é você, sua trajetória, para quem não te conhece ainda. Legal. Sou Danny Lippert, fundei uma empresa chamada V4 Company há 13 anos atrás para ajudar a empresa a vender com marketing digital. Quando eu tinha que convencer as empresas, os empresários de que redes sociais iam ser relevantes para os seus clientes. Já eram relevantes, mas ninguém prestava atenção. E de lá para cá a gente vem se desenvolvendo com esse mercado, junto com os clientes. Hoje a gente tem 7.400 clientes ativos, Legal. 4.000 pessoas em 230 escritórios pelo Brasil, que a gente expande ao longo de 7 anos no modelo de franquia. Também temos uma escola chamada Stage, que a gente comprou do Grupo Primo em 2023. Também tenho 2 investidores, que é o Nigro e o Grupo Dreamers, fundadores do Rock in Rio, que investiram na empresa ao longo dos últimos 4, 5 anos. E acho que é isso. E também escrevi um livro que está aí atrás de você, chamado Cientista do Marketing. E esse está quase 5 anos. repaginado, né? Esse aí é a segunda edição já. Cara, eu ficou... fiz uma ampliação dele, escrevi mais 100 páginas. Ficou bonito esse daí. Eu não li ainda, mas estava bonito. A Júlia pediu, né, Ju? Sabe como que a gente escolheu essa capa? Essa aí já diz muito sobre como a gente enxerga o marketing. A capa do livro original ela é vermelha e não tem minha foto. A gente vai fazer a segunda edição, a gente pensou assim, pô, a capa deveria ser vermelha, preta, branca, que cor deveria ser? Aí a gente testou ads, a gente fez anúncios com capas de várias cores. E a capa branca foi a que teve mais clique. Olha. A gente pegou a capa branca e testou ela com ou sem a foto. A que tinha foto que teve mais clique. Literalmente um cientista do marketing, Esse né? Testando esse é terra. a prática da coisa. Muito bom. Cara, e essa história que você começou lá atrás, no Rio Grande do Sul, né? Uhum. A gente sabe da dificuldade de começar uma empresa, tem que ter, além de tudo, muita coragem para começar e coragem para continuar.
Quais foram os seus maiores desafios até onde você chegar no ponto que você está hoje? Que, hoje você tem relevância, você é um cara já super conhecido no mercado, mas nem sempre foi assim. Sim. E apesar que eu acho que também você tem problema, tem perrengue, com certeza. Bastante. Mas já deve ter tido muito mais. Como que foi? Como que você chegou até onde você está hoje? Sim. Ó, em quantidade eu nunca tive tanto perrengue. Antes eles eram mais intransponíveis, vamos dizer assim, né? Hoje eles são em maior volume, mas a gente tem mais recursos para lidar com eles. Cara, basicamente eu comecei na cozinha da casa da minha mãe na periferia do Rio Grande do Sul, né? Quando eu tinha 18 anos, esse negócio. Tinha outro negócio que eu comecei com 14. E eu acho que eu sempre falo no meu livro que o resumo da ópera é para te conseguir fazer um negócio, na minha visão, e do que eu quero fazer. Sempre quando a galera fala, pô, você é bem reconhecido, o negócio é grande, eu sempre continuo me enxergando uma fração do que eu devo ser, sabe? Então, eu nunca me enxergo dessa forma, assim, pô, a gente é relevante pra caramba. Dado o que eu quero fazer, a gente é insignificante. Legal. Esse é até um defeito meu, assim, é ser pouco grato. Nunca tá satisfeito. Não. Então, eu tô sempre assim, legal, deu certo, próximo problema. Chega a ser chato, assim, não é muito fácil trabalhar comigo, não, eu admito. O pessoal da V4 tá assim, ó. É verdade, o pessoal sofre. Mas eu tô tentando melhorar. Mas também é um dos motivos que a gente fez a gente chegar aqui. Mas eu resumo em 3 aspectos, assim. O primeiro deles é fé. Então, eu sempre tive muito essa ambição e essa crença de que tu consegue fazer algo relevante de uma maneira muito pouco etérea, assim, muito pragmática mesmo. O capitalismo ele é muito pragmático, apesar dele ter um grande defeito que é a sua complexidade. Então é difícil de entender esse é o maior defeito do capitalismo, mas ele é entendível, ele é uma coisa que tu consegue compreender. A máquina de como jogar o jogo, como fazer valor, gerar valor, obter valor da sociedade, né? É um lance que tu consegue compreender e jogar o jogo. Então, isso é o que eu chamo de fé. É que, cara, dá pra te fazer a parada acontecer. A maior parte das pessoas, elas não querem jogar o jogo, elas não querem fazer um negócio, elas não têm essa ambição. Talvez com muito menos do que eu tenho hoje, muitos dos meus pares já teriam se contentado. E aí o que eu falo pra vocês é, cara, eu tô uma fração do meu potencial, porque eu tenho muito tempo e o mercado é muito maior do que a gente já fez, né? Então, esse foi o primeiro grande aspecto que fez a gente superar todos os eventuais desafios que a gente teve ao longo desses todos os anos. E aí, a pesquisa é o segundo aspecto no meu ponto de vista. Então, como um bom cientista, eu acredito que eu posso fazer uma empresa de capital aberto, maior case do setor. Talvez uma primeira empresa brasileira de R$1 trilhão, que a gente fala lá na V4. Caramba. Que a gente possa ter 100 milhões de clientes no Brasil, né, de consumidores impactados pelas nossas campanhas, que hoje são, sei lá, cerca de 10 milhões de brasileiros. O que me separa dos 90 milhões, né, dos 10 que eu tenho para os 90, é pesquisa. Tem um monte de coisa que eu não sei. Então eu tenho que estar constantemente estudando. Hoje eu estava almoçando com um dos meus sócios e eu falava isso para ele, cara, como é difícil encontrar gente que realmente tem hábito de estudo, velho. A galera não estuda. Não tem curiosidade, né? A gente nunca teve tanto conteúdo disponível, tanta informação fácil, acessível, podcast. Eu lembro que quando eu comecei a V4, eu tinha muita dificuldade de ter conteúdo sobre como vender serviço. Né? Na própria faculdade, a faculdade de marketing que eu fiz, cara, a faculdade de marketing é produtos. Aprende como vender Coca-Cola, né? Johnson & Johnson e por aí vai. Agora, como é que eu vendo um intangível, um serviço de marketing naquela época? Hoje não, hoje tu tem mais conteúdo disponível. Na época eu ainda tinha alguma coisa, usei isso para me apoiar e fui me mantendo esse cara curioso. Então sempre quando eu me deparo assim numa dificuldade, exemplo, fluxo de caixa, né? Vou pegar o tema de vocês. Cara, tô apertado de caixa, né? Preciso fazer uma operação de crédito. Cara, esse conteúdo já existe, um monte de gente já fez, então só não sabe alguma coisa. Então eu só preciso descobrir para quem perguntar, qual conteúdo consumir, para eu entender a conta, para ela fechar. E o terceiro aspecto é a atitude. Então, eu tenho fé, eu pesquiso constantemente, eu vou executar aqueles respectivos testes. Por exemplo, falar em público ou gravar um podcast. O podcast de vocês é recente, né? Então, vocês, não sei que nível vocês se sentem confortáveis em fazer. Mas eu faço podcast, sei lá, 7 anos, eu acho que foi quando a gente começou o nosso podcast, eu nem lembro mais. Gravar vídeo pro YouTube faz uns, talvez, 9 anos que a gente começou a gravar os primeiros vídeos pro YouTube. Putz, era uma merda. Eu tinha fé que eu conseguiria, eu lia sobre, só que depois de tu gravar 100 vídeos não tem como tu não ficar bom. Só né? tem como Minimamente. ficar bom fazendo, né? Então,
esse aspecto de falar em público é um que tangibiliza muito isso na nossa cabeça, né? Tu só fica confortável com o palco quando ele vira algo trivial na sua vida. Tu fez muito. E todo o resto é a mesma coisa. Então, vender, criar produto, todas as áreas da empresa, né? Do capitalismo, do desenvolvimento do mercado que a gente precisa aprender e virar maestro. Eu acho que é essa mesma equação. Aí os eventuais desafios que surgem no meio do caminho, tu vai superando com base nisso, né? Então é isso. Um resumo da ópera, né? Cara, fé, pesquisa... E atitude. E atitude. Não, acho que não dá pra rolar se não tiver as 3, né? Porque tem muita gente que tem fé e faz muita pesquisa. E não age. E não age. Aliás, o pesquisar e não agir, eu acho que é o que acontece com muita gente. Ou também o agir sem pesquisar, você vai sem direcionamento, né? Sim. Eu quero até aproveitar e te perguntar algo. Quando você fala sobre a curiosidade, que de fato é difícil, né? A gente encontrar ali pessoas que sejam de fato curiosas. Você vê que isso é uma característica sua de sempre. Meu, Denner criança já era Sim. curioso. Se você curte isso, se é algo que te gera satisfação. Sim. E como é que você... eu tô no assunto tal. Você deu o exemplo aí do crédito. Que talvez você vai chegar até um certo nível ali para atingir a sua curiosidade, mas nem sempre você vai aprofundar tanto. Sim. Como é que você separa seu tempo para agora eu quero dedicar isso? Preciso entender disso, disso, disso. Você faz uma lista dos assuntos que você quer entender? Sim. Qual é a fonte que geralmente você vai buscar isso? Então, eu sou um cara muito pouco romântico, assim, sobre a vida, né? Sou muito pragmático, como um bom cientista. Então eu acho que eu, de fato, tenho um aspecto genético dessa curiosidade. Eu não acho que é um lance que as pessoas despertam para isso, não. Então, eu tento, na hora de selecionar o meu time, eu tento encontrar pessoas que têm essa disfunção cognitiva a favor da curiosidade. Disfunção cognitiva. Sabe? A favor da curiosidade. A minha psicóloga me define de algumas formas, assim, de por que eu sou assim. Então, eu acho que é natural. Tá. Eu não acho que é tão treinável assim como a gente... Às vezes as pessoas nos fazem acreditar que sabe? Dado o que eu vejo que tem gente que não vai. Consegue de jeito nenhum, né? Isso não quer dizer que essa pessoa tá condenada. Essa pessoa talvez vá ser uma outra coisa muito relevante para a sociedade. A graça do capitalismo da sociedade é que ela é versátil pra caramba, tem espaço para todo mundo. Mas no nosso jogo, que vem de conhecimento, é o nosso produto, eu preciso encontrar as poucas pessoas que têm isso para liderar comigo, né? E no fim das contas também a empresa nada mais é do que a junção de um monte de gente medíocre tentando fazer algo grande. Tu vai precisar ter alguns poucos líderes que fazem isso. Porque a maioria da galera não vai fazer mesmo. E tu tentar forçar, estimular isso ao máximo, mas não é natural, não é na natureza da maior parte das pessoas. Isso é muito louco, assim, eu sou um cara, mais uma vez, muito racional, né? Eu vejo assim, cara, é incrível como a sociedade evoluiu tanto com o jeito que a gente é na média, né? A gente é fruto de poucos gênios, sabe? Que levaram a gente a tudo que a gente tem, né? Se for parar pra pensar, né? O ser humano descobriu a medicina. Cara, não foi o ser humano, foi uns caras só, né? Foi uma meia dúzia. Que levaram todos os outros, né? Eu não faço a menor ideia. A glória é a como pessoa funciona. certa, né? Então a gente deu muita sorte de ter ali uns 1% de gênios que fez a gente sobreviver no meio da nossa mediocridade, assim, na média. Então eu fico muito atento a isso. Um dos lances que dá mais ROI para uma empresa é recrutamento. Né? Então, uma das minhas principais atividades é recrutar esses respectivos talentos. A própria Stage foi uma empresa que a gente comprou para trazer uma pessoa para a V4, que era um desses respectivos talentos que a gente encontrou no meio do caminho. Então, é isso que eu vejo. E aí, sobre estudo, a minha disfunção cognitiva, ela me leva a estudar só coisas que eu estou vivendo. Eu não consigo estudar coisas que eu não estou vivendo. Então, como eu estou vivendo muita coisa, eu vou estudando ela. Mas vou te dar um exemplo. Contabilidade e finanças na faculdade foi quando eu larguei a faculdade. Quando eu comecei a entrar as últimas 3 cadeiras que eu tinha, era tudo de finanças e contabilidade. Puta, achei mó chato. Eu tava começando no marketing, então eu só queria saber das coisas de marketing. Eu saí da faculdade. E aí, anos depois, eu fui começando a ficar mais complexo a minha operação contábil financeira. E mais interessante também. E aí eu fui mais deep. Eu li um livro de 1000 páginas chamado Valuation, uma avaliação de empresas da McKinsey. Que é maravilhoso, um dos melhores livros que eu já li na vida, que naquela época eu ia odiar, mas nesse outro momento da minha vida foi incrível. Mas eu só consegui estudar ele quando eu comecei a sofrer muito esse problema. Faria sentido pra você o assunto naquele momento, né? Eu só consigo estudar assim, entendeu? Então, tipo, eu não vou conseguir ler um livro, sei lá, de química, sabe? Pô, não sou nesse nível de curiosidade, consigo ler das coisas que eu consigo manter o hábito de estudo constante,
mas tem que ser coisas que eu esteja vivendo, que eu consiga empiricamente botar em prática. Eu não consigo ficar muito no aspecto teórico da coisa, sabe? Não é o jeito que eu aprendo, só na teoria. Eu preciso estar testando. Então eu leio o livro e já aplico. Sempre você vai mapeando, ou talvez o seu próximo passo, e vai falar, putz, eu preciso estudar isso porque é onde que eu quero chegar. E eu não me aprofundo em nada, tá? Então isso é uma coisa que tu perguntou. Hoje eu não consigo me aprofundar em nada. Eu tenho, vamos dizer assim, capacidade de falar sobre todos os temas da empresa, mas eu não sou profundo em nenhum deles. Nem marketing mais, eu vou te falar. Talvez marketing um pouco mais. Porque quando a empresa cresce, né? É muito louco, porque ela vira uma junção de várias empresas. Então eu sempre falo, meu financeiro é uma empresa. Meu CFO é um CEO daquela empresa chamado financeiro da V4. O meu cara de pessoas, pô, ele tem 20 e poucos milhões de orçamento na nosso primeiro CNPJ, fora todos os outros que ele ajuda. Então eu demorei muitos anos para chegar nesse tamanho do que ele tem de orçamento. Meu marketing tem 50 milhões de orçamento. Então meu CRO, o cara que cuida de receita, ele tem um time de 150 pessoas. Puta, eu demorei muito para chegar nisso. Então, cada uma das áreas vira um BO gigante. Então, não dá para te ficar muito profundo, mas tu precisa ser uma pessoa que segue recrutando, segue conseguindo construir produtos relevantes para o cliente, segue sendo um estrategista de visão, que eu vejo que é um dos principais atributos hoje, e conseguindo conectar todos esses pontos, né, dessas áreas. Aí você acaba sendo o maestro da sua empresa, coordenando todo mundo ali para que saia a música perfeita no final. Uma curiosidade, eu acho que você é um cara muito visionário. Você sempre teve isso ou você foi adquirindo essa visão diferente ou foi conectando com pessoas que compartilharam visão com você? Vou dar um exemplo do Flávio Augusto, que é um cara que a gente admira pra caramba e super visionário. Cara, então esse lance do visionário é um excelente ponto, porque eu aprendi que essa parada é um mito, velho. É um mito. Ninguém é capaz de prever o futuro. Ninguém tem visão. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz um curso em Stanford chamado Executive Program for Growing Companies. Então, é um negócio que tem há 20 anos lá para empresas de alto crescimento. Quem me indicou foi o Fabrício Blois, que é o presidente da Prozis, hoje o cara que criou o iFood, né? Não fundou, mas construiu. E ele é um cara visionário, né? Teoricamente. E aí um dos grandes professores desse curso, ele começa falando a seguinte ideia, de que nós somos péssimos em prever o futuro. Ele repete essa frase várias vezes na aula dele. Então ele fala assim, cara, nos anos 90 Steve Jobs foi demitido da própria empresa e teoricamente taxado como um dos piores gestores do mundo. Péssimos em prever o futuro, né? Quando o Steve Jobs retorna para a Apple, ele cria uma estratégia, uma visão, que é ganhar a guerra dos computadores pessoais através do desenvolvimento de software dentro dos produtos da Apple. Tendo softwares proprietários exclusivos nos produtos da Apple, as pessoas comprariam o computador da Apple para usar o software. Essa era a teoria para ganhar o jogo do Steve Jobs, era a visão, era a estratégia. O que não se tornou a realidade, porque quando ele começa a testar essa ideia, criando software, ele criou o iTunes, que era um organizador de música pirata, não dá certo, e ele vai lá e testa vender música dentro do iTunes, dá muito certo, rapidamente. E ele fala assim, foda-se vender Mac, vamos liberar o software e vender música. Por causa disso, ele compra uma startup que dá origem ao iPod, que depois dá origem ao iPhone. Então, o lance não é que ele foi um grande visionário, que ele sabia exatamente o espaço que ele ia seguir. Não, ele foi bom em testar mais. E aí existem pesquisas que mostram que empresas que testam mais versus empresas que testam menos, elas crescem mais, as empresas que testam mais. Então, o Steve Jobs rapidamente descobriu que ele estava errado. Entendi. Entendeu? Não foi assertivo na visão. Ele foi talvez humilde intelectualmente de saber que ele errou e mudar rápido. Então, a conclusão da aula do professor, ele traz, por exemplo, a Blockbuster como um exemplo. Que sempre foi um dilema na minha cabeça, não sei na cabeça de vocês. Eu sempre pensei assim, cara, não é possível que os caras da Blockbuster eram burro. Os caras tinham feito uma empresa de 5 bilhões. Chegou, burro não era, né? Burro não era, não tinha uns idiota lá. Como é que os caras conseguiram ir a zero? E aí a conclusão dele esses caras não mudaram, entendeu? Eles tinham uma cultura que dava certo, tinha dado certo, e eles ficaram executando a mesma cultura, só que tudo mudou ao redor. Então, não é que a Netflix teve uma visão, teve no caso, né? Mas no caso ela testou mais, porque ela nem começou como um streaming, ela começou alugando DVDs por assinatura, mandando por caixa postal, depois foi testar o streaming,
a Blockbuster nem olhou pra essa porra, não botou fé, e não testou isso e não conseguiu surfar essa onda. Ficou muito apegada àquilo que te fez ela chegar até lá. E o Steve Jobs é um cara que mudou muito. E aí, trazendo pra minha realidade, eu sempre fui um cara criativo, eu sempre gostei da inovação, da criatividade. Eu olhei o filme Piratas do Vale do Silício 200 vezes, conta a história do Steve Jobs e do Bill Gates. E eu sou esse cara que eu me entedio muito fácil. Não sou um síndico. Não gosto de ser síndico, eu gosto de ser arquiteto. Então, quando a coisa entra no modo manutenção, puta, que chato. Já muda tudo. E aí, então eu sempre queria combinar e fazer coisa diferente. Por exemplo, uma das minhas maiores dificuldades dando aula é não ser original. Eu sempre quis ser original dando aula. Não vou ensinar um método de ninguém, vou criar o meu próprio método. Foi isso que me fez escrever um livro. Que é uma merda, porque o professor é o DJ do conteúdo, ele deveria sim ensinar métodos dos outros. Mas isso me fez testar coisas que ninguém testou, entendeu? Então, quando eu comecei a pesquisar, eu vi o lance das franquias, por exemplo. Eu vi isso em vários casos que franquia funcionava. Eu testei, eu vendi 5 franquias, vi o que aconteceu, foi legal, segui mais um ciclo, fiz vários ciclos de teste da franquia, que foi um dos nossos grandes acertos no nosso crescimento. E fui construindo uma empresa, e cada vez tentando fazer isso mais, capaz de descobrir a estratégia que vai dar certo, constantemente. Legal. Não a empresa que tem a visão certa, porque não existe isso. Entendi. As empresas que duram mais, na minha visão hoje empírica e teórica, são as que são capazes de construir uma empresa capaz de descobrir o que vai dar certo. Não a que tem a visão do que vai dar certo, porque a gente é péssimo em prever o futuro. Entendeu? Eu acho que é muito... Tem os espaços vagos, porém quem não testa não acessa eles. Vou dar um exemplo do Flávio. Já existia o espaço vago da MLS, que outros caras antes dele, por exemplo, que faziam a mesma coisa de mentoria, talvez o Érico Rocha, o próprio Pablo Marçal, eles já tinham oportunidade de montar um ecossistema que o Flávio montou, mas ninguém fez. Mas por quê? Porque ele tinha uma referência que ninguém tinha, né? Que era a MLS nos Estados Unidos. Perfeito, totalmente. Por isso que uma das atividades mais importantes de um cientista é ser um pesquisador. Então o Flávio tinha uma referência que ninguém tinha. A criatividade nada mais é do que tu coletar, combinar e transformar em algo novo. Então, tanto que todo mundo fala que tu rouba, né? O artista, ele é um cara que rouba, né? Ele rouba a ideia dos outros. Tem o livro, né? O Roube como um Roube artista, como um né? artista. Então... Nossa, você vê a oportunidade de visão. Na verdade, ele foi buscar a visão, nem sabia que era, e depois ele transformou num negócio que, é bilionário também, né? É isso. Só que vai durar pra sempre? Se ele não seguir reinventando, não. Não, com certeza. Por isso que você tem que estar sempre no modo ali de descobrir. Porque Testar. você tá no modo de descoberta sempre. E você vê o que ele falou né? da Blockbuster, uma empresa ser muito travada também na cultura e não ser nem um pouco flexível, ela vai morrer com as suas próprias pernas ali e não vai para lugar algum. Sempre tem olhando o espaço, como que é, o run change? Eu faço no presente, mas sempre olho para o futuro um pouco construindo, né? Você compartilhou, né, isso da Blockbuster, acho que quando você estava lá em Stanford mesmo, você compartilhou no Instagram. E você sabe que das reflexões que você trouxe, teve algo que me chamou muita atenção, que foi até um pouco contraditório com algo que a gente escuta, que é em time que está ganhando não se mexe, a cultura da empresa é essa. E você veio com uma visão de que não, a cultura ela tem que ser mexida, ela tem que ser mudada de acordo com a estratégia. Sim. E é algo diferente, Isso né? aí foi muito louco pra mim. Isso valeu o curso demais. Isso aí eu fiz depois, eu queimei a nossa cultura e relancei ela, não sei se chegou a ver isso. Eu vi, foi depois disso? Você teve esse site lá? Eu escrevi a minha cultura lá, durante o curso. Então, tipo assim, a gente sempre foi... Aprende e aplica, né? A gente foi muito reconhecido ao longo dos anos por uma cultura muito forte, lá na V4. Eu até prêmio por cultura e tudo mais. E todo mundo me falava isso, cara, cultura é importante, realmente. E aí eu sempre ficava pensando assim, cara, a Blockbuster tinha uma cultura, entendeu? Como é que os caras erraram? Será que eu não tô fazendo a cultura errada? Eu tinha esse dilema na minha cabeça. E aí quando eu fui pro curso... Aí o cara trouxe a melhor explicação para mim sobre cultura. O que é a cultura? A cultura é o conjunto de comportamentos. Então, por exemplo, se tu for no Rio Grande do Sul e um cara tiver de bombacha, né, uma mulher vestida de prenda, que você não sabe o que é, nem a bombacha nem a prenda, porque não é da cultura, não é um hábito, não é um comportamento presente na sociedade que vocês vivem. Na minha sociedade é. Então, eu ver uma mulher vestida de prenda no mercado é normal. Então, isso é a cultura do Rio Grande do Sul, que é a junção dos comportamentos. O cara tomar chimarrão, o cara fazer
fogo de chão, o cara, a mulher vestida de prenda, o cara vestido de bombacha com uma faca na cinta, alguma coisa assim. Ou na Austrália, que é um outro comportamento, onde tu vai ver um cara andar de descalço no banco, que é um lance que é comum na Austrália e não é comum aqui no Brasil. Então, a cultura, o que é? É uma série de comportamentos. Né? Então, por exemplo, o palavrão pro carioca, pô, é vírgula. Pro gaúcho é ofensa. Então, a cultura é uma junção de comportamentos. Isso é a cultura. Então, qual que é a cultura certa? Depende da estratégia. Então, você cria uma estratégia, né, uma teoria para ganhar o jogo, e você desenvolve um código de conduta que é necessário ser executado enquanto você não está olhando. As pessoas precisam executar esse código de conduta para executar aquela estratégia. Se elas executarem esse código de conduta, ele vai construir a sociedade que você quer. Pega o cristianismo, né? Os 10 mandamentos. Nada mais é do que um código de conduta. Vocês devem se comportar assim. Se vocês se comportarem assim, a gente vai tudo para algum lugar melhor. Isso formou uma cultura cristã. Então a empresa é a mesma coisa. Quais são os 10 mandamentos? Quais são as atitudes que a gente quer que você siga para construir essa cultura que vai fazer a gente ter um output X? No caso da empresa, o output é a teoria para ganhar o jogo, é a estratégia. Só que se a sua estratégia muda, que foi o que não aconteceu no Blockbuster, se você mudasse, você deveria mudar a cultura. Essa é a lógica dele. Você cria uma estratégia, que foi o que aconteceu na Apple, e você eventualmente muda. Então, por exemplo, na Apple existia uma regra que era não criar gadgets. Não crie gadgets. Só computador. Tanto que o Steve Jobs ficou conhecido por reduzir o portfólio da Apple quando ele voltou. Só que ele ficou conhecido por gadgets. Olha como ele é péssimo em prever o futuro. Era uma regra, não faça gadgets, não pense em gadgets, porque gadgets não dá certo. Já tinham feito, tinha dado errado. Então ele tinha instaurado isso na cultura da Apple. Não façam gadgets. Só que depois que ele viu os testes que eu falei, ele falou, foda-se essa porra de não fazer gadgets, que é isso aqui mesmo. Ele mudou. Então, eu comecei esse negócio do zero, a V4 vai fazer 200 milhões na matriz esse ano, 600 milhões na rede. Cara, a empresa que eu quero fazer, que é uma empresa de $1 bilhão em 5 anos, é completamente diferente da empresa de chegar de 0 a 100 milhões de reais. Ou 100 milhões de dólares na rede. Então eu falei, cara, a cultura que a gente tinha para levar de 0 a 100... Tem que ser diferente. Eu não vejo que é a mesma, as mesmas pessoas, os mesmos comportamentos que vão fazer a gente fazer uma empresa de $1 bilhão. Exemplo, inglês. Não tem como eu fazer uma empresa de $1 bilhão sem falar inglês. Então virou... Agora não é mais opcional, é mandatório. No Nubank, por exemplo, eles só falam inglês, né? No Nubank no Brasil. Inglês é a língua oficial do Nubank. Olha. Então, veja a cultura certa, a cultura errada. Qual a cultura certa e errada? É falar inglês na sua empresa? Depende. Se quer no Nubank, é uma empresa global, você tem que falar inglês, não tem opção. Então, para a estratégia deles, a cultura é adequada. Para você que está criando uma empresa no interior do Brasil para chegar em 10 milhões de reais, foda-se, falar inglês é desnecessário, não é necessário para a sua cultura, né? Para executar a sua estratégia. E aí eu reescrevi minha cultura, botei fogo na anterior e lancei uma nova. Sensacional, né? Cara, o que acontece hoje, você falou de criar empresas, muitas das empresas não prestam atenção nisso na sua criação. Na cultura? Falar, vou fazer minha cultura, nem sabe como fazer a cultura, na verdade. Estratégia mesmo. Faz um monte de coisa e depois aplica. E a gente vê a cultura da V4 como é forte. Sempre teve isso. Você sempre... Ou você aprendeu ao longo do caminho. E como você conseguiu construir essa cultura tão forte, cara. Rituais mesmo, hábitos que fazem no dia a dia. Porque é super diferente. A gente já foi lá no camp lá, já foi em outros lugares... Sente a energia do time, a pegada, fala, cara... E inclusive, eu acho que vocês são um case, né? Sim. O cara olha e fala, putz, eu queria ter a cultura igual a da V4. Então, que dica que você dá pra quem quer construir ou como chegar numa cultura dessa? Cara, é cultuar. Cultura é cultuar. Então, eu vou te dar um exemplo, assim, que é o mais dramático e claro de como a gente faz isso e é bem diferente do que as pessoas estão dispostas a fazer para conseguir ter essa cultura. A gente tem das formas que a gente cultua... uma vez por mês, num sábado, a gente reúne 100% da empresa um sábado de manhã para bater na cultura, para cultuar a cultura. Tem gente que nem topa trabalhar na V4 por causa desse ritual. A gente faz isso há uns 10 anos. Então a gente tem os elementos da cultura, a gente escolhe um deles e sábado que vem, por exemplo, a gente chama de Monthly, né? Um evento mensal, onde a gente reúne, então na matriz, lá no headquarter, 200 pessoas cabem presencial, a gente transmite para as 4.000 de todos os escritórios, a primeira parte, 1 hora, e aí os escritórios devem executar mais 1 hora no seu respectivo escritório, né? Então a gente chama de Monthly Experience, a primeira fase, que é transmitido para todo mundo, e a segunda parte, cada um executa a sua versão daquele evento mais amplo. Então,
É que nem criar um Estado, cara. Pensa que um Estado... pensa assim, o Estado, a cultura, esse lance de doutrinação, já fez coisas incríveis e horríveis pela humanidade. Olha quanto o poder de doutrinar, cultuar algo, a propaganda ela é poderosa para moldar o comportamento da sociedade. Né? Se tu for pegar a Alemanha de 1940, pô, a maior parte dos alemães concordavam com o que o governo alemão estava fazendo porque foram convencidos a isso através da propaganda, que era um dos principais partes do governo, né? Naquela época era o Ministério da Propaganda, porque é uma arma de movimento da sociedade. E em outros países a gente fez o oposto com a mesma arma, né? Então tu pode usar ela para qualquer coisa, a propaganda. Mas a gente precisa que as pessoas se movam do jeito que a nossa cultura pede para ganhar na estratégia. Como a gente é uma empresa de marketing, a gente sempre soube fazer propaganda. A gente usou a nossa capacidade de fazer propaganda para vender um produto, para vender a ideologia da V4, de como você deveria agir para o público interno. Então, a nossa comunicação, o nosso livro, os nossos podcasts, a gente tem podcast interno, os eventos maiores, são tudo armas de propaganda que eu eventualmente uso para convencer um cliente a comprar, eu uso para convencer as pessoas a agirem como a gente entende que tem que agir. Legal. Então é isso. As pessoas, eu acho que assim, a maior parte dos empresários e empresárias, eles statam o colaborador, que a gente não chama de colaborador na V4, a gente chama de investidor, como se ele tivesse como se você estivesse fazendo um favor para aquela pessoa quando tu emprega ela, né? Então, pô, tô empregando a pessoa, eu já fiz o que eu tinha que fazer. A gente sempre chegou como um cliente, né? Então, eu preciso convencer essa pessoa de que eu sou a melhor opção da vida dela e que ela deveria se comportar como eu estou sugerindo para o bem dela, mas eu constantemente preciso vender isso para ela. Senão ela vai sair ou ela vai falar que vai fazer e não faz. Então não basta eu pagar o salário dela. Eu preciso convencer ela a se comportar. A gente estava falando em off sobre os cosplays. Pô, olha que louco como é o poder da propaganda, né? Então alguém convenceu uma pessoa a se fantasiar de Mario e ir para a Expo Center Norte uma vez por ano na CCXP. Olha o quão a propaganda é capaz de mover o comportamento. Então, de graça, a pessoa pagou para fazer isso. Né? Na tua cabeça, que não é nerd, que a gente estava falando antes, parece algo inacreditável, né? A pessoa topar fazer isso. Mas alguém convenceu essa pessoa. Então, se tu conseguir aprender o que fez a pessoa se convencer a vestir de Mario, pegar um metrô e ir pro Expo Center Norte, a ela agir do jeito que tu gostaria na tua empresa, olha o poder que essa arma tem para destravar uma atitude que vai gerar mais valor para o negócio, que o vendedor vai vender direito, que o financeiro vai fazer o financeiro direito e assim sucessivamente. Não, eu não tenho nem noção, eu não tenho esse número, não sei se você tem. Quanto um cara apto e aderente à cultura entrega mais de um cara que não esteja? Eu não tenho um número específico eu acho assim. que chega a ser quase como que algo intangível ali, né? Tem porque... um reflexo direto, mas é como que metrifica isso, Não, né? totalmente, porque ele adquire, é um cara que já tem uma mentalidade forte, então, ele já entra dentro da cultura, ele vai entregar muito mais. Porque no final ele vai investir a camisa da empresa. Lembrando que cultura não é uma parada etérea. Então, se a pessoa não está se comportando como deveria, ela não está aderente à cultura. É simples assim. E comportamento, ela é um vendedor, ela tem que preencher o CRM, ela tem que falar o que tem que falar para o vendedor, ela tem que trabalhar as horas que a gente falou que teria que trabalhar. É isso. É isso que eu ia Isso é a cultura. A cultura é ela agir. É isso que eu ia perguntar. Além dos rituais para manter a cultura, o que é mais importante para preservar? É cuidar de quem entra ou tirar quem não está aderente rápido? Ou as duas? Cara, eu tenho muito receio com você tentar segurar as pessoas, mas que eu brigo bastante com o meu time de RI lá, que a gente não chama de RH, a gente chama de RI, de relação com o investidor. A gente tem muito medo de segurar a gente que não é que está... vamos dizer assim, pensando sobre a cultura, tá meio receosa, se é o lugar dela. Tem muito medo de gastar energia tentando segurar essas pessoas, porque eu vejo que, pelo ponto que a gente começou a conversa, às vezes não é o drive mental daquela pessoa. O dilema que ficou na minha cabeça, o quanto é possível instalar esse drive, ou a pessoa precisa ter esse drive pré-setado, né? Porque a vida das pessoas são tão diferentes, são cheias de tantas distrações e anomalias na vida de cada um, que às vezes não importa o que você faça, você não vai conseguir mais consertar aquela pessoa para a sua empresa, ela pode ser perfeita para outra. Então, eu meio que sou flexível para libertar a pessoa para viver feliz, tá? Então, o que eu tento fazer? Selecionar muito bem, deixar muito claro e fazer um puta onboard. Então, a gente tem um onboard experience que a gente chama, que a gente onboarda das 200 pessoas que a gente contrata por mês na nossa rede, para deixar muito claro o que é o jeito V4 de pensar
tenta dar uma manutenção, mas se a pessoa dá uma oscilada nesse negócio, a gente tenta não segurar muito. Porque eu tenho medo disso virar algo, sei lá, meio artificial, sabe? Porque a gente tem um poder de conseguir segurar as pessoas, como a gente é bom de propaganda, e a pessoa se sente vulnerável muitas vezes quando ela está trabalhando com você, eu tenho medo de você ter o poder de segurar ela mesmo que ela não queira estar lá, sabe? Então eu tenho que tomar cuidado de ser bom na propaganda sem induzir a pessoa a ficar lá sem ela querer, sabe? Então esse é um limiar complexo de gerir. Mas como você descobre quem não quer? O cara que levanta a mão, beleza. E o cara que não levanta a mão e tá oculto ali? Ele não tá se comportando É o como a cultura comportamento. pede, entendeu? Ele tá dizendo que quer, que vai tentar, sabe? Feedback, Já dar feedback. Tá reagindo contra. Cara, eu tenho uma, duas pra mim não já troca, sabe? Entendi. Então, por exemplo, eu já te falei várias vezes que tu precisa estudar, cara. Pô, estuda. Não adianta. Bom, agora vai, sabe? Puta, velho, não vai. Você pode falar No 100 fundo, vezes Não que é não sobre vai... a fala, é sempre sobre o comportamento, né? Exato. Agora, tem gente que entra, cara, e ele, putz, tem um fit perfeito, sabe? Com aqui o teu os comportamentos que você exige, é simples pra ela. Aí é perfeito. Então, Já é natural pra pessoa, já tá, esse drive já tá instalado, é igual você falou, não preciso colocar, ela já... e aí quando essa pessoa é assim, você vai ter um desafio dela querer estar ali. Então ela se comporta como você quer, só que ela é tão boa que ela às vezes cogita sair. Por exemplo, para empreender sozinha, não empreender com você, para ir trabalhar em outro lugar. Esse é o que vale a pena segurar. Esse que a propaganda serve para dar uma ajustada e manter ela no seu lugar. Faz sentido. Agora, não para pegar um cara que tá totalmente em outra vibe. Esse é um lance que eu pergunto muito pra galera na entrevista. Mas qual é a tua vibe? O que tu quer da vida agora, nesse momento? Tá a fim de trabalhar pra caralho, 12 horas por dia, ou tu tá em outro momento? Sabe? Às vezes a pessoa perfeita, muito boa tecnicamente, mas tá em outra vibe. Aí ela vai achar tudo uma maluquice, entendeu? Pra momento da vida dela. Não vai digerir aquilo ali e não vai casar com o que ele vive, né? Bom, mudando um pouco o tema aqui, Legal. e falando outras áreas que vocês são muito diferentes, a V4 é reconhecida pelo marketing e o ótimo trabalho que ela faz. E também, pelo menos a gente vendo, foi instaurada uma cultura muito forte de vendas. Sim. Então eu queria tratar desses dois assuntos, marketing e vendas, porque a gente fala direto com o empresário e tem muita dúvida, cara. A gente vê o quanto que sofre e o quanto que eles não dão valor para isso no ponto Sim. necessário, tanto para cuidar do marketing e tanto para olhar como venda em si. Eu queria tratar de três frentes desses pontos. Aquisição, conversão e retenção ali no final. Tá. Muitos têm dúvida ali no ponto de aquisição, principalmente quantos canais eles precisam ter no começo do negócio ou no meio do negócio deles ali. O que se recomenda? Tem algum ponto ideal? Porque, às vezes, e vou falar até um caso da Avante, né? Acaba crescendo e ficando refém de um canal só porque não canal, construiu ao longo do caminho. Sim. Como que você olha isso? Que momento tem que ser construído? Comecei com um, mas eu tenho que ir desenvolvendo. Sim. Primeiro que marketing é um conceito super amplo, tá? É o estudo do mercado. Então tem empresa que vai falar assim, eu nunca fiz marketing. Não tem como você não ter feito marketing e ter uma empresa. Você pode não ter feito propaganda, não ter feito publicidade ou mídia. Mas marketing toda vez que tu toma a decisão de construir uma empresa, você está fazendo marketing, você está tentando movimentar o mercado. Isso é marketing, é uma mercadologia, movimentar o mercado, entender o consumidor, propor uma solução para um problema dentre as opções de oferta para aquela demanda. Então todo mundo que existe no mercado está fazendo marketing. E as coisas que mais vão destravar valor no marketing, até a gente estava falando um pouco lá embaixo, são coisas às vezes relacionadas a produto, a oferta e não necessariamente sobre mídia. Tem gente que é até mais agressiva do que eu nesse tema, lá no Vale do Silício, por exemplo, que a galera é super produto. Faz um produto foda, velho, não precisa fazer mais nada. O Elon Musk é um cara assim. Ele fala assim, cara, só faz um produto incrível e não precisa de propaganda. Né? E a OpenAI fala isso, né? O Sam Altman da OpenAI faz um produto tipo o ChatGPT, cara, vai viralizar. Então não precisa fazer propaganda para vender necessariamente ChatGPT. Então, eu parcialmente concordo com isso, cara. Não dá para negligenciar a construção de produto. Então eu vejo que a gente muito rapidamente, a maior parte das empresas, essa semana eu estou gravando um reality aqui pelo Grupo Primo, vocês vão ser um dos casos, vocês são a quarta empresa que eu estou gravando, né? E todas as empresas são muito apaixonadas pelo produto. E esse é um perigo, porque você fica refém desse produto. E esse produto tem um ciclo de vida. Então,
Se você não está constantemente recriando o produto, recriando as ofertas, recriando a empresa, você vai ficar pouco competitivo perante o mercado. Tá? Então, esse é um ponto importante. Para mim, é o core do marketing. Legal. Não é propaganda, não é mídia. Legal. Feito isso, aí eu discordo do Sam Altman que você não vai precisar fazer propaganda. Até o próprio Elon Musk já discorda dele mesmo. Porque ele está lá perdendo para o chinês, fazer um monte de lobby com os Estados Unidos para não entrar BID lá. E além de que existem mercados que eles são com menos diferencial de produto. Exemplo, curso de inglês ou crédito. Não tem crédito, meio que todo mundo tem o mesmo produto, você precisa criar uma experiência de venda mais fluida que o concorrente, porque de fato você ainda não está conseguindo ter um diferencial naquele momento sobre o produto por si só para ele ser viral. E mesmo que tenha, você compete pela atenção que ela é limitada. A gente tem 1-2 horas de atenção em rede social, né, em mídia, você vai ver X anúncios por dia. Se eu não conquistar a sua atenção, eu não vou ter a chance de falar com você, né? Então eu preciso comprar a sua atenção, trazer ela para o meu ambiente, transformar ela numa conversão e assim sucessivamente. Aí vai entrar a parte de canais. Então, independente do produto, que é ideal que ele seja incrível, vai fazer todo o resto ser mais fácil, você ainda está competindo pela atenção de um público escasso. Então, Sim. tem 100 mil possíveis clientes na sua região, eles vão prestar atenção 1 hora por dia no Instagram, e é isso, cara. Eles vivem 8 horas por dia. Não tem como expandir. Você só 1 precisa hora. entrar na vida dessas pessoas. Né? Você precisa aparecer para elas, para trazer elas para a sua jornada. Então, a mídia, a propaganda, a publicidade, ela vai ser uma parada muito fundamental. Tá cheio daí de empresa que tem um bom produto, que ela só não fala para o cliente que ela existe. O cliente nem sabe que ela existe. Então, uma empresa que eu estava aqui ontem, estava fazendo essa série ontem, que era uma ótica. Tem lá uma ótica em 2 cidades, onde ela investe R$10 mil de mídia por mês, e ela vende bem, vende lá, sei lá, $500 mil por mês, nas 2 lojas. E aí ela falou assim, não, queria abrir uma outra loja. Aí eu falei, tá, quanto que custa abrir uma loja? Custa uns 250 mil. Tá, qual que é o custo fixo da loja? É uns 30 mil por mês. Quanto que vai dar de margem? Pô, vai dar uns 20 mil de margem, dá um ótimo payback, um ótimo retorno ao seu capital investido. Falei, tá, beleza. Mas se tu pegar 30 mil, que é só o teu custo fixo, e alocar em mídia, aumentar de 30 para 40, com as tuas métricas, gerando a margem que respectivamente geraria menos esse custo de mídia, geraria 90 mil de lucro líquido pro cara, versus 20 mil dele abrir uma nova loja, quem sabe talvez dê certo. Com a mesma estrutura. Com a mesma estrutura, porque ele não está alcançando todo mundo. Ele tem 20 mil clientes ao longo de 6 anos que a empresa existe. Só que ele está numa região que tem de addressable marketing, se eu não me engano, 250 mil pessoas que usam óculos. Então ele não alcançou a galera ainda. E ele já está querendo abrir uma outra loja, poderia ser um outro canal, mas tem um capital investido, só que ele nem estressou o que ele já faz com a mídia digital, por exemplo. Então aí que entra essa parte da equação, sabe? E aí sobre canais, depender de um ou outro canal, cara, eu não vejo que depender da mídia digital, por exemplo, ela é um problema necessariamente. Para mim o problema é quando tu não controla o canal. Por exemplo, marketplace seria um problema para mim, se tu vende só no Mercado Livre. Entendi. Tu não detém o consumidor, isso é um BO. Agora, se tu consegue comprar mídia no Facebook, na Meta, no Google, e ele vai te vender atenção, e dessa atenção tu transforma em um cliente que você domina o contato desse cliente, para mim tá ótimo. Olha. Eu só não gosto de depender de canais que você não tem informação do cliente, que é o marketplace, o iFood, o Booking, o Mercado Livre. Qualquer outra coisa que ele te dá a informação do cliente, para mim não tem nenhum problema, é uma questão de eficiência. É interessante essa visão, né? Exatamente, porque você vai conseguir aproveitar depois esse cliente, né? Diferente que se for por um marketplace, quem é o proprietário ali daquele lead não é você. Não né? é você. Você vendeu para ele naquele momento, mas outra pessoa vai continuar monetizando ali com ele, né? Em Growth a gente fala que tem um chamado Product Market Fit, né? Que é o fit do produto com o mercado. Então, se tem um produto muito bom, ele tem um fit, ele entra muito bem no mercado, tipo ChatGPT, explode, né? Um produto de alto Product Market Fit. Mas também tem o fit do produto com o canal. Então, o conceito é que um produto normalmente vai ter um fit com um canal. E é o suficiente para ele crescer pra caramba. Então, às vezes, ele vai performar muito bem em eventos, vai performar muito bem em mídia digital, vai performar muito bem no marketplace, que não é o ideal do meu ponto de vista como negócio. Então, não necessariamente é um problema na minha visão, assim, ter uma dependência de um canal, contanto que você detém o cliente. Até que bata num teto do canal ali, ou não?
Aí sim, né? E que não seja orgânico, tá? Então, para mim, canais orgânicos também são um outro problema. Que não são controláveis e Não são mensuráveis. pagos. Não são pagos, não são compráveis. Explica mais. Por exemplo, SEO. Eu nunca gostei de SEO na vida. Que é aparecer no Google de graça. Porque nada me garante que o Google vai mudar a regra amanhã. Nada me garante que eu vá ter esse resultado. Então, vou fazer as melhores práticas de SEO do mundo. Nada garante que você vai estar em primeiro lugar. Nada garante que aquele tráfego é comprador. Nada garante que o Google não vai mudar a regra. Agora, se você compra tráfego, se eu patrocino o podcast de vocês, cara, é uma relação mercantil. Vocês vão me vender o podcast amanhã. Se você não vendeu, tu vende. Não é previsível, Não né? é previsível. Você não consegue montar uma máquina de vendas. Exatamente. Não tem controle da entrada, né? Então, se eu tenho um canal que eu consigo comprar o cliente naquele canal, é o que eu preciso. Preciso comprar o cliente. No Marketplace eu não consigo comprar o cliente, no orgânico eu não consigo comprar o cliente. Aí, se eu não posso comprar, eu não consigo prever. Se eu posso comprar, eu consigo prever. Meu CAC é X, se eu botar mais dinheirinho, eu vou comprar mais cliente. Então, eu estou sempre buscando onde eu compro o cliente, não onde eu faço vendas. Eu poderia fazer vendas no orgânico ou no Marketplace, mas eu não consigo criar controle e previsibilidade através desses canais, porque eu não estou comprando o cliente. Legal. Mas você recomenda um tanto mínimo de canal? Aí depende do tamanho da empresa? Como que você olha isso? Aí, canal, para mim, a priorização é da seguinte forma. Existem 2 fatores importantes, tá? Ou 3, eu chamo de AAA, que é aproveitamento da audiência, a atenção e a ação. O que eu quero dizer com isso? Aproveitamento da audiência. Hoje a gente fez uma ativação no Pânico. Tá? Então, eu fui lá e paguei R$100 mil para fazer um pitch de 5 minutos no Pânico, ao vivo na rádio e no YouTube. Quantos por cento dessa audiência pode ser meu cliente? Esse é o primeiro fator que tu tem que pensar num canal. Tá? Então, se você vende camiseta, tipo a Insider, qualquer coisa serve, porque todo mundo pode comprar a tua camiseta. Se você vende crédito para empresa, já limitou, não é qualquer canal que serve. Então, você teria... O Pânico já seria um canal de 0 a 10, um canal nota 4 para vocês. Sendo que ele é nota 10 para Insider, porque 100% da audiência pode ser cliente nesse critério. Segundo critério é a atenção. A pessoa está prestando atenção. Por isso que outdoor é uma merda, porque ninguém está prestando atenção. Então, não é uma questão de quantos canais. Pô, outdoor sempre vai ser uma merda, a não ser que você seja o Uber comprando outdoor na saída do aeroporto. Aí pode ser que seja interessante, porque a pessoa está prestando atenção ali naquele momento, você tem algo para vender que aquele momento é o caso de uso. Agora eu vou fazer, mas gente de empresário anda no aeroporto, vou botar um outdoor da Avante, cara, ninguém está prestando atenção nesse assunto naquele momento. A chance de você ter 100% e ter atenção é baixo, muito baixo. Que é tipo as mídias eletrônicas, que fica naquelas TVzinhas lá. Eletromídia e tudo mais. Que pode funcionar para alguns casos, mas tu tem baixa atenção. Ela pode ser composição, né? Não um canal... Cara, eu nunca faria, vou te falar. Nunca faria. Se não fosse o Uber na saída do aeroporto, eu nunca faria um OH. Não faria. Raros casos assim, sabe? Sou o Graal. Pro Graal é ótimo. Que vai... Pô, tu tá chegando no Graal. Pô, tô procurando um posto. Perfeito. Se não for esses casos, é muito dinheiro jogado fora, porque é baixa atenção. Pô, me fala o último outdoor que tu viu que tu lembra. Entendeu? A última coisa que tu comprou por causa de outdoor não existe. Tu nunca comprou nada por causa de outdoor no seu Graal. E olha lá. E tu tá investindo no outdoor porque tu tá fazendo uma cara de puta. Não, mas na Eletromídia a gente fez uns testes já. Então, aproveitamento, a atenção e a disposição de agir, de ter intenção de compra. Então, a intenção de agir, né, esse terceiro A, de ação, do Uber na eletromídia, na saída do aeroporto, é bom. Porque o cara tá saindo do aeroporto, ele tá pensando em como sair de lá. Tá no momento da compra daquilo. Isso, tá com a intenção de agir, de pegar um transporte, né, para sair daquele lugar. Então, para o mesmo canal, que é o outdoor na saída do aeroporto, é péssimo para mim e para vocês. Pode ser AAA para o Uber. Então, dito isso, qual que é o canal que toda empresa deveria fazer? Google Search. Esse é um canal que não é negociável. Toda empresa deveria fazer. Porque tu está anunciando para quem está procurando o seu serviço e está prestando atenção. Já é fundo de funil. Então, não tem como tu não fazer 100% do que o Google tem de disponibilidade. Por isso que ele é o melhor veículo de mídia da história do capitalismo. O Google faz 150 bilhões de dólares de receita com search. Mesmo quando você está num ramo ou umas palavras altamente competitivas? Aí o teu problema é o teu LTV, não o teu CAC. Tá. Porque se é competitivo, porque alguém tem disposição de pagar por isso. Se você não consegue pagar, porque você não consegue tirar mais do cliente do que o seu concorrente consegue tirar. Entendi.
meu setor é mega concorrido. Todos os meus concorrentes sabem fazer Google Search. Mas ninguém compra mais do que eu. Porque eles não conseguem tirar tanto daquele canal. Dali pra frente, né? Que é um outro problema da equação. Mas sobre canais é isso. Então, cara, eu faria search o máximo que der. Depois eu tentaria ver se tem um canal de nicho, né? Então a gente faz muito eventos na V4, patrocina eventos, patrocina podcast. Depois o lookalike dentro da meta, que eu consigo o retarget dentro da meta. Aí vai ficando mais difícil de fazer essa mídia. Porque tu vai ter que tirar o cliente da inércia para ele querer comprar você, porque ele não está procurando nada lá na meta, por exemplo. Ou no outdoor, ou no panfleto, né? Ou num evento que ele não está lá para te ouvir, por exemplo. Então esse é um frame. Deixa eu questionar você sobre algo em relação às redes sociais, que a gente tem muito anúncio por lá. Vocês anunciam muito lá? Não, falando de maneira geral, tá o mercado. O quanto você acha que a longo prazo o consumidor ali ele está se cansando disso? Se esse é um canal que tende a dar uma enfraquecida ou não, se é um canal que permanece forte. Qual que é a sua visão sobre o futuro aí dos anúncios no Instagram? Excelente ponto, porque no ponto de vista do consumidor, não tem muito problema. Principalmente em meta. No YouTube é mais chato, né? Na meta, make your ever. Ninguém nunca reclama nos anúncios da meta, reclama do YouTube. O cara já acostumou, né? O cara nem se liga que é um ad, vou te falar. O cara nem sabe às vezes. Porque a graça, a meta, ela é muito boa nisso. Ela tenta fazer o anúncio parecer um conteúdo. Então, ela literalmente beneficia o anúncio que é mais interessante para a audiência. Então, ele fica mais barato para o anunciante. Por exemplo, os ads que a gente gravou com o Flávio, que vocês devem ter visto. Se vocês observarem, talvez vocês não lembrem, mas ele é um conteúdo. Ele não é um anúncio. Então, é um conteúdo. O Flávio fala sobre a época que ele começou o WhatsApp, que não terceirize seu marketing. Por que a gente fez assim? Porque quanto mais conteúdo o criativo for, mais, por exemplo, a audiência interagir com aquele anúncio, mais barato fica o anúncio. Porque a meta te beneficia, porque você está entregando uma experiência melhor para o usuário. Isso é uma informação de ouro, né? É. Olha só, a meta vai beneficiar quem faz a propaganda sem ter cara de propaganda. Vamos dizer basicamente que é isso. Porque quanto menos fricção gerar para o usuário dela, mais ela vai reter o usuário, mais inventário de publicidade ela tem para vender. Porque como é que ela ganha dinheiro? Ela precisa ter... Qual que é a North Star Metric da meta das redes sociais? A métrica guia de uma rede social, de um veículo de mídia, é a retenção de audiência. Quanto mais tempo você passar na meta, melhor para ela, porque ela vai ter mais inventário de publicidade para vender, que são horas de tela. Não vai ter o abandono ali, né? A pessoa pulou, saiu daquilo. Assim, é que nem você é uma empresa de mídia, você vende outdoor. Você tem 2 outdoor para vender. Como é que você cresce? Você vai ter 3, 4, 5 outdoors. Onde a que meta ela cria... é igual, só que é em tempo de tela. Então, se você cria uma experiência que prejudica o tempo de tela, que o usuário não gosta, ele sai por causa daquilo ali, pior é para a métrica principal do negócio dela. Então, se o anunciante cria um anúncio melhor para o usuário, que ele interage mais, que ele passa menos, né, pula menos, ela vai te beneficiar, você vai pagar mais barato. Então, no longo prazo, que é a sua pergunta, os anunciantes que são capazes de fazer bons criativos tendem a vencer. E a rede social tende a seguir performando bem, independente do fato de ser um ad, porque os ads que parecem ads vão ficar cada vez mais caros e inviabilizar pro anunciante. E os anunciantes capazes de fazer bons ads vão ganhar. Só que aí tem um segundo aspecto, daí para o lado do anunciante, pro lado do usuário a minha visão é essa. Pro lado do anunciante tem outro problema, que é você compete com todo mundo, não só com seus concorrentes na meta, diferente do Google Search. Então, por exemplo, a Meta e os veículos de display digital, eles estão vendendo o inventário. Então, ele tem as 5 impressões para vender, as 1000 impressões que ele vende lá, que ele chama de CPM, custo por 1000 impressões. Ele pega esse pacote de impressões e ele oferece para vocês Avante, para V4, para BID, para o Itaú, para JP Morgan, para todos os possíveis anunciantes. Porque todo mundo, a Traquinas e a V4 e a Avante querem anunciar para o mesmo cliente. Porque ele compra Traquinas e crédito. Então você compete com todo mundo. Então o CPM tende a subir, independente do seu setor. Então esse é um ofensor, tá? do longo prazo para o anunciante dentro de rede social. Só entrando num ponto que você falou, o que você acha fundamental dentro de um anúncio ali, principalmente em Meta ou no Google? É o criativo? Você acha que o criativo é o que faz mais a diferença ou tem outras coisas que devem funcionar? Mas assim, o ponto-chave que pega mesmo. Primeiro aspecto mais genérico, falando cross-mídia, é ser nativo para aquele veículo.
Tá? Então, uma coisa é anúncio em search, ela é completamente diferente de um anúncio de display dentro do Google mesmo. Entendi. Porque a experiência do usuário no search é completamente diferente da experiência do usuário do YouTube ou dentro de um blog, que são todos inventários que o Google te vende, né? De display, ou de YouTube, ou de search. Então, aonde o usuário aterrissar, você precisa comprar aquela mídia, usar aquela mídia de uma forma nativa, como o usuário espera navegar nela. Tá? Então, se você for criar um anúncio no search, por exemplo, que não tem imagem, majoritariamente, tem alguns formatos que tem algum grau de imagem, você tem que entregar a resposta da busca. Né? Quanto mais próximo da resposta da busca, melhor. Então, se eu buscar assim, crédito para a minha empresa, é muito fácil a Avante fazer um ad bom para mim ali que vai encaixar. Agora, se eu buscar assim por serviço de marketing, eu sou uma empresa, tu já sabe que eu sou uma empresa, que eu estou procurando serviço de marketing, você poderia botar um anúncio lá, porque é teu cliente. Né? É o teu cliente, é uma empresa. Só que tu sacou que ele não está buscando crédito, vai ser uma merda a experiência para ele não vai clicar, o Google vai te cobrar muito caro e você não vai ter ROI. Nas redes sociais é a mesma dinâmica. Se tu faz, o cara tá lá vendo conteúdos, memes, histórias e reels malucos, e você mete um banner estático na cara dele com a propaganda de crédito por uma tarifa mais barata, entende que é parecido com você fazer um anúncio de search com busca de marketing digital, não de crédito, é uma fricção. Então você precisa criar um criativo, de fato é 70% da tua performance, você põe a tua pergunta na meta, por exemplo, é o teu criativo. 70%? 70%, você reduzir por metade o teu CAC, né, o teu CPL no caso, o quão você consegue fazer um bom criativo. Caramba. Então, um exemplo para vocês, para você saber se vocês são bons fazedores de criativo, eu já vou dar uma má notícia, tá? A maior parte das empresas aqui é o teu engajamento orgânico. Se você tem um engajamento orgânico fraco, provavelmente teus ads pagos tem como melhorar, porque você não está conseguindo performar nativamente. E a maior parte não está conseguindo. Então, e é um desafio, porque é muito difícil fazer. Muito difícil fazer um negócio que, de fato, ele embala. Por isso que tu vai ver que o nosso vídeo 1 com o Flávio deu 1 milhão de views orgânico no Reels. Então a gente, acertamos a mão no roteiro, nesse criativo. Um trampo do cara, gastou 100 mil reais pra gravar o vídeo. Caramba. Então, por exemplo, o Nigro tá lançando uma Black Friday agora, que ele lançou um programa no YouTube. Nossa, tá sensacional esse. Ele gastou quase $500 mil pra fazer aquele quadro. Nossa, mas ficou... Só pra gravar o conteúdo. Então, às vezes a gente gasta $500 mil em anúncio, em compra de mídia, mas a gente não gasta nem 5 mil na produção do criativo. Seu teste para ver se um anúncio vai performar, então, vou colocar ele aqui, é sempre colocar ele para rodar no orgânico primeiro. Performando no orgânico, você vai colocar ele ou não necessariamente? Não necessariamente, porque pode ser que sim, tá? Mas tu consegue fazer anúncios mais pragmáticos na mídia paga que ainda dão ROI. Vocês têm um ótimo ROI aqui, mesmo não tendo um ótimo engajamento orgânico, tá? Então, não necessariamente tu precisa de um para ter o outro. Mas caso você queira ir pro ápice da parada, seria você conseguir fazer uma mescla do que performa bem no orgânico com o pago. Mesmo sem fazer isso, tu ainda consegue ter um ROI legal, dependendo da tua margem e tudo mais. Mas é isso. Legal. Entendeu? Tipo assim, o ápice é você conseguir, que é difícil pra caralho. Eu tenho muitos meus criativos que são uma merda, eles não vão performar no orgânico. Mas a gente tenta lutar para todo dia ter uma ideia que vai performar bem no orgânico. Que ela não parece um criativo, sabe? Que ela parece um conteúdo. Tá. É o que faz a diferença. Pensa assim, o que vai fazer o seu cliente compartilhar o seu criativo. Entendeu? Difícil tu conseguir ter uma ideia de que tu tá tentando vender e o cara vai compartilhar. Aí falando sobre isso, sobre o engajamento, você falou sobre o compartilhamento. A gente tem também o comentário e tem talvez ali a curtida que seja o mais fraco ali dos três. Qual que é a sua ordem ali? Cara, é o compartilhamento. Porque daí você tá ampliando mais ainda o topo do funil, né? E é o máximo de comprometimento do usuário. E uma métrica estrela guia da Meta hoje é a interação nos directs. Ela quer que as pessoas usem mais o direct, porque é o ápice de você estar dependente dela hoje, na métrica dela, hoje a nova métrica dela é interações no direct. Então, se a pessoa compartilha, ela vai te distribuir muito mais, porque você está iniciando conversas. Perfeito. E aí outra pessoa vai responder e vai fomentar mais aquilo. E aí pensa num ponto de vista de você no lugar do Mark. O cara tá ficando mais dependente de usar o meu Instagram, porque ele tá conversando, então ele tá colocando a vida social dele de fato ali dentro, mesmo sem publicar nada. Então, o usuário que não publica nada, como é que ele fica mais retido na meta? Conversando pelo direct.
através do conteúdo de terceiros. Então, o conteúdo que gera mais conversa, ele vai distribuir mais. Legal. Seguindo essa linha, então a gente trouxe o cliente, adquiriu e a gente vai para o campo da conversão. O que você acha que é mais importante? Não o que é mais importante, né? Eu trazer o cara qualificado ou ter uma equipe de vendas muito competente? Tá. Uma das duas. É óbvio que as duas são importantes, mas o que... Na conversão é 100% vendas, na verdade, pra mim. Porque o marketing tem o papel de trazer um lead capaz de comprar. Não, o trabalho do marketing não é necessariamente fazer esse lead vender, senão não teria time de vendas. Ele tem que ser qualificado para venda. Qualificado não significa que ele quer comprar. Significa que ele tem características, que é muito importante, tá? O trabalho de mídia é gerar um lead com as características necessárias para comprar. Exemplo, vocês vendem crédito, então o cara precisa ter crédito. Precisa ter garantia, ter disponibilidade. Esse é o trabalho de mídia, gerar um lead com essas condições. Ele tem capacidade de tomar crédito com vocês. Mas não é vender para ele, tá? Esse é o trabalho de vendas, se tu tem um time de vendas. Tu pode vender sem time de vendas? Pode. É outra jornada, outra estratégia. Mas se tu tem time de vendas, ele deveria vender, entendeu? A graça de ter um time de vendas é tu encurtar o tamanho do trabalho do marketing. Como é que eu vendo sem time de vendas? Pô, eu preciso fazer mais conteúdo, eu preciso ter um produto mais barato, com uma transação mais rápida, alto nível de consciência, muito mais trabalho, muito mais difícil de fazer isso no ponto de vista de mídia e propaganda. Se você não tem tempo e criatividade, recurso para fazer todo esse trabalho, ou está num setor onde isso é muito mais difícil, como o de vocês, o que você faz? Você traz vendedores. O vendedor vai pegar aquele lead e vai fazer todo o trabalho tailor-made, personalizado lead a lead. Então o vendedor não pode reclamar de o quão o lead está quente ou não. Ele não pode. Se ele reclamar, ele não deveria existir. Entendeu? Porque ele tá dizendo que ele não sabe fazer o trabalho dele. Ele tem que aquecer o lead, ele tem que elevar nível de consciência. Ele só pode reclamar que o lead não tem características de comprador. Isso ele pode. Isso é trabalho de mídia. Então, por isso que existe um pré-vendedor, SDR, né? No caso de vocês aqui, como muitas empresas. Então, ó, tô separando o que é impossível de vender, cara. Eu só tô jogando para você, vendedor, aquilo que é possível de vender. Beleza. Aí o cara não tá quente, aí tu aquece, caralho. É pra isso que tu existe. Entendeu? Se for pra outro cara aquecer, eu não preciso de ti. Vende automático, né? E aí, a gente acaba entrando diretamente em taxa de conversão, certo? Sim. Que teoricamente, então, o closer ali, ele tem que ter uma taxa de conversão muito alta daquilo que ele recebe, né? Sim. E a gente sabe que no mínimo, um terço dos clientes deveriam comprar. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Quanto é uma taxa de conversão saudável? Na minha cabeça é um terço, tá? Um terço, pelo menos, das oportunidades deveriam comprar. Aí, ajudar os vendedores aqui. O que poderia fazer ele não vender mesmo sendo um bom vendedor? A tua oferta ser muito ruim, que não depende dele. Não cria as ofertas, quem cria a empresa. Tá? Então, a gente pensa que o trabalho de vender é chamar atenção e fazer o cliente agir. E o nosso trabalho como vendedor, como marqueteiro, é reduzir o tempo entre a atenção e a ação, que é a transação, a conversão. Então, como é que eu reduzo esse tempo? Eu preciso reduzir fricção. O que afasta a atenção da ação é fricção. O que é a solução para fricção? É oferta. Por exemplo, se eu chego e falo assim, cadastre isso aqui que eu vou te fazer um Pix de R$1.000. Quão rápido você vai agir? Vamos dizer que você entendeu que não é uma fraude. Você vai agir muito rápido. Entendeu? Quanto vai ser o CPL? Vai ser nada. Porque é zero fricção, zero risco, zero custo. Essa é a oferta mais irresistível possível. Certeza. Qual que é uma variação disso possível de executar no teu negócio? Qual que é o máximo de oferta irresistível que você consegue executar? Tá? Então, é isso que você tem que dar para o seu vendedor. Cara, eu tô te dando uma oferta irresistível. Cara, tem garantia, tem condição de pagamento, tem o preço certo, tem os argumentos para quebrar todas as objeções. E você não tá conseguindo vender para esse cara, você ou não seguiu o script, ou eu tô errado sobre a oferta. Aí vocês, como diretores, como marqueteiros, tem que estar checando se vocês de fato têm todos os recursos para empilhar a melhor oferta. E ele é capaz de imprimir ela na conversa com o cliente. Você acha, então, o que melhora, o que mais aumenta a conversão... É oferta? É oferta. É oferta. É isso. Porque a gente olha um monte de coisa aqui, né? Até eu nem sei. A gente olha o lead time fica para marketing ou para vendas? Cara, é foda, assim, porque pra mim vendas e marketing são a mesma coisa, tá? Por isso que o meu líder não é um CMO, é um CRO, um chefe de receita. Então, marketing e vendas estão sobre a mesma diretoria. Mas sim, lead response time impacta muito. Mas normalmente não, mas é possível solucionar com tecnologia. Sim. Mas se é responsabilidade de marketing ou de vendas? Na minha cabeça não existe marketing e vendas, existe receita.
Dentro do time de receita existe um time de MarTech, de tecnologias de marketing, que pode ajudar no lead response time com AI, por exemplo, qualificando teu lead a partir do cadastro. Se tu não tem AI e o vendedor vai fazer isso, ele deveria ter o menor lead response time. O problema é, tu gera lead sábado às 7 da noite. O cara vai atender esse lead, na melhor hipótese, segunda-feira, 8 da manhã. Ou você para de gerar o lead nesse horário, ou você vai ter um problema de lead response time, ou você coloca uma tecnologia para fazer esse processo, ou faz gente trabalhar 7 dias por semana. Você acha ruim parar os anúncios em horário de não atendimento? Cara, é ruim de parar os anúncios. Né? Os anúncios nunca deveriam parar. Por desaprendizado, você Por fala. desaprendizado. Depois da AI mesmo, fazendo de meta, é ruim. A gente já testou parar no final de semana, voltou e... Aí vai ter uma oscilação no teu... Na AI mesmo que distribui o anúncio. Uma boa oferta, ela vem com um bom pitch? Você acha que as duas coisas casam? O pitch é o que tu tem, o que tu usa no pitch é a oferta. Mas tem que saber organizar essa... Até que você falou do processo de vendas, tem que saber organizar para ter uma boa venda ali no final, né, mano? Por exemplo, a oferta de vocês, tá? Vocês vendem uma assessoria de crédito no sucesso. Pô, a oferta de vocês é muito melhor do que fosse uma assessoria de crédito, o cara paga um FII e torce para dar certo. Então, um exemplo de uma oferta menos interessante. Então, pô, você já tá fazendo a parada no sucesso, entendeu? Já tem uma oferta muito boa. A gente confia muito no nosso trabalho. É igual a contra-garantia que você dá. Fala, cara, se eu usar aqui, se você comprar, se eu não gostar, 90 dias. Mas tu tá ligado? Eu criei isso por causa de um problema de canal. Então, eu ia fazer... Quando eu fiz o Pânico pela primeira vez, eu tenho a atenção daquela audiência. Mas que oferta eu vou fazer para fazer essa pessoa agir o mais rápido possível? Pô, se eu fizer minha oferta clássica, que é, cara, converse com o meu time, entenda a situação do seu marketing, e quem sabe eu posso te ajudar, quem ia se cadastrar com essa oferta clássica de uma assessoria de marketing? Ninguém. Então a gente criou um produto pro canal, onde uma das coisas que esse produto tinha era garantia incondicional. Então ele tinha umas entregas objetivas, que é a situação estratégica, como a gente falou, a gente vai fazer X coisas, 7 coisas para você em 4 semanas, ou seja, objetividade. Eu vou estruturar o seu marketing em 4 semanas, nesses 7 elementos, e você vai ter uma garantia condicional. Se você achar ruim por qualquer motivo, eu devolvo 100% do seu dinheiro, ou seja, zero risco. Caramba, que aí, legal. putz, o que falta para esse cara comprar? Tomar uma ação. Aí eu ainda tenho uma objeção que eu não quebrei, que é, por que eu vou fazer isso agora? Aí a gente inventou mais um elemento na oferta, que é, se você comprar agora, eu te convido eu te chamo para ir num evento lá na sede da V4 comigo com o Thiago Negro. Mas vai acontecer o evento agora mês que vem. Se tu não comprar agora, eu não sei quando é que vai ter o evento. É um evento, é físico. Você gera o desejo de ele tomar ação na hora. Então é tudo elementos para compor. A gente pensa que o nosso trabalho como marqueteiro é cozinhar, né? A gente é um cozinheiro. Então, puta, tu precisa trazer um outro ingrediente aqui de escassez pro cara agir agora, né? Por que avante agora? Olha que legal. Então... Eu ia até te perguntar, nós entramos aí um pouco no assunto de IA, né? E aí, a gente sabe que isso está facilitando muito a atuação, a gente acaba ganhando velocidade. O quanto isso também, há uma sutileza aí entre isso favorecer ou isso prejudicar. Por quê? Às vezes, para a experiência do consumidor, isso acaba atrapalhando um pouco. Então, do seu ponto de vista, você acha que essa alternativa do atendimento mais rápido, isso é sempre válido para ganhar velocidade, para ganhar escala? Ou isso precisa ser analisado e, nos casos high-ticket, isso pode prejudicar um pouco a operação? Sim. Não é sempre a melhor opção. Tá? Então, a gente já fez testes, por exemplo, de colocar uma AI para conversar com um lead no WhatsApp, qualificar ele, versus árvore de decisão, que é aquele assim, digite A, B para qualificar o lead com árvore de decisão. A AI fazia 30% de qualificação, a AI generativa, e a árvore de decisão fazia 70%. Caramba! Porque óbvio que isso aqui vai mudando com o tempo. Até onde esse teste foi esse número. Um dos motivos é porque ela fala demais. Aí ela perde o cliente. Pouco objetiva, né? Então, talvez se trouxer com o tempo treinamento e objetividade, talvez, no caso desse projeto, era do Netão Bom Bife. Então, pô, se perguntasse qualquer merda sobre churrasco, ela falava pra você, tá ligado? A gente, na árvore de decisão, não. Que era qualificação para direcionar para uma loja específica. Então, não necessariamente, tudo é teste. Nada é fato. Fato é a partir do teste. Então, e é um lance que muda todo dia, né? Então, constantemente você precisa evoluir. Tá mudando demais, né? Bom, pra gente fechar o ciclo aí, aquisição, conversão e o último, rentabilização. Tá. Você acha que na rentabilização ali, são produtos novos ou entra muito lance de atendimento, fazer a gestão de carteira?
a coisa mais fácil, entre várias aspas, mas é uma que a galera negligencia muito, antes de eu falar de portfólio, por exemplo, é preço. Aumentar preço é o melhor jeito de rentabilizar. Que foi uma das coisas que você aprendeu lá e falou que... Então, cara, pensa que se tu aumentar 10% teu preço, tu pode aumentar até 100% teu lucro líquido. Se aumentar 10% teu preço. Então, a pergunta é, se tu reduzir 10% teu custo fixo, versus reduzir 10% teu custo variável, versus aumentar 10% teu volume, versus aumentar 10% teu preço... Aumenta 10% do seu preço. Se tu aumentar 10% teu preço, tu pode aumentar até 100% teu lucro. Nossa. Entendeu? Porque pensa, tu vende 100, com 10% de margem, tem 10 reais de margem vendendo 100 reais. Se tu aumentar 10% o teu preço, tu não aumenta teu custo fixo, tu não aumenta teu custo variável, tu vai aumentar vai dobrar teu lucro, só aumentando o teu preço falando de receita líquida. Depende da tributação do país que tu tá olhando, né? Mas pode chegar até 100%. Agora, se tu vende 100, teu custo fixo é 30, tu reduz 10% teu custo fixo, tu ganhou 3. Ganhou 30% mais lucro, não mais do que aumentar o preço. Mesma coisa no custo variável, mesma coisa no volume de vendas. Então, essa é a primeira coisa para aumentar a LTV, né? Que é a LTV, essa margem gerada em cima do cliente, e cobrar mais caro. Só nesse ponto, tem muito empresário que morre de medo de aumentar preço. Sim. O que você acha? É musculatura comercial? Vocês estão num cenário mais complexo para isso, porque vocês têm um produto muito mais comoditizado, né? Vocês estão vendendo dinheiro. Então, é difícil tu conseguir trazer isso. Tu precisaria, no caso de vocês, para aumentar preço, agregar coisas à oferta que sejam mais intangíveis. Então, por exemplo, o lance que a gente falou de educação, né? Ou de garantia, sabe? Tipo, garantia é um lance que dá muito dinheiro para a indústria. O cara não consegue aumentar o preço na geladeira, mas ele pode vender a garantia por qualquer valor. E é 100% de margem na garantia estendida. Né? Ou no seguro, que ele vende no celular lá. Produto de altíssima rentabilidade, porque estatisticamente ninguém vai usar aquele seguro. Não tem sinistro. Então, outros produtos complementares em produtos comoditizados como core, ou às vezes é teu produto de entrada, tipo cartão de crédito pro Nubank, né? Ele é um produto comoditizado, então ele precisa tentar cobrar o mínimo possível. Mas ele tem um outro portfólio para rentabilizar, ou ele dá o cartão de graça, o cara abre a conta, começa a usar, ele cobra no rotativo, na pessoa não pagar e tudo mais. Então você precisa tentar encontrar outros ângulos aqui de complementariedade de portfólio para fazer o seu preço subir no caso de coisas comoditizadas. No meu caso, o meu serviço vale... Eu vou te dar outro exemplo que não é o meu, mas eu estou construindo uma casa lá em Valinhos e é um exemplo perfeito onde é um setor de muita assimetria de informação. Então, quanto vale uma piscina? Sabe? Tipo, cara, não faço a menor ideia de quanto é que custa fazer uma piscina. Né? Então, vale 100 mil, 200 mil? Esse cara é bom ou não? Ou vai fazer uma festa, né? Decoração, vale quanto? Cara, vai ter decoração de R$1 milhão e de 50 mil reais, de 10 mil reais, um fotógrafo. Muito assimétrico, é difícil de tu comparar, diferente de dinheiro, né? Dinheiro tem um custo do dinheiro regulado, então tu já mais ou menos sabe. Para te entrar, a tua oferta virar mais assimétrica no ponto de vista de informação e tu conseguir ter mais liberdade precificada, precisaria agregar outras coisas no preço, na oferta, que nos leva ao segundo fator, que é portfólio. Então, a gente precisa ter mais coisa para vender para o mesmo cliente. É muito difícil ser rentável num negócio tipo Spotify, num negócio que é um produto só. É muito mais fácil ser rentável num negócio tipo banco, que a XP tem 1000 ofertas para o mesmo cliente. Ou o iFood, que ele vai te vender farmácia, vai te vender hambúrguer, vai te vender pizza, vai te vender não sei o quê. Olha que o iFood praticamente não tem nenhum produto recorrente, tem uma outra coisa lá recorrente, né, que tu assina. Mas ele tem uma variedade de coisa para o mesmo cliente comprar, que a chance dele rentabilizar esse cliente, existem infinitas possibilidades. Então, portfólio é uma das melhores formas de reter o cliente. Né? Não é necessariamente fazer um produto recorrente. Entendi. É criar novos casos de consumo que você consegue servir aquele mesmo cliente. E tem muita gente que fica só olhando na aquisição, né? Quer pôr mais para dentro, quer pôr mais cliente. A pessoa olha para cliente, venda, né? ela não sabe quantos clientes tem. Não presta atenção na Ela oportunidade fala, cara, que tem na é mesa. transacional, eu vendo, sou um comércio. Eu não sou uma empresa que adquire clientes e rentabiliza esses clientes com o tempo. Legal. Esse é o grande suco do marketing. Essa arbitragem de LTV sobre CAC, né? Que é essa rentabilidade em cima de um cliente que teve um custo de adquirir. Essa é a mágica que o marketing mágica. tem Um que fazer. cliente, para mim, é um ativo. É que nem um imóvel. Você vai lá e compra um imóvel. Você pagou R$1 milhão. Você alugou esse imóvel por 3 meses e você botou fogo no imóvel, explodiu ele. Não é uma decisão inteligente. É o que a maior parte das empresas fazem. Ela vai lá e compra um cliente,
Nossa, essa analogia rentabiliza sua é ele algumas vezes. fantástica. vezes. Essa Rentabiliza analogia ele sua é algumas fantástica. vezes. E depois bota fogo e começa de novo, entendeu? Meu Deus. Não é inteligente, né, a gente fazer isso. Tanto que se compra carteira de clientes por quê? Porque igual o imóvel, é um ativo, ele tem um valor. Com certeza. Então todo mundo que já comprou de vocês, ele tem um valor, já comprou de vocês, tem os dados, tem o contato, você consegue falar com esse cara, consegue vender para ele com um certo grau de facilidade. Quanto mais isso ficar fluido e fácil, melhor esse ativo. Vai ser um imóvel de X ou de Y de valor, né? Bom, aproveitando que... Por isso que, só para te complementar, perdão. que um WhatsApp foi vendido por 10 bilhões de dólares sem nenhuma receita praticamente. Tinha uma receita insignificante, porque ele tinha uma base de clientes retida. Base de clientes, as empresas estimam o valor. Né? Então foi estimado o valor daquela base de usuários. Mesmo que eles não tivessem receita ainda. Mas, cara, se tu tem uma base de Quanto usuários... que dá pra fazer numa base dessa, né? O Nubank. Por que o Nubank levantou tanto dinheiro mesmo não dando lucro? O número de clientes. Porque, cara, com 100 milhões de clientes, tu vai dar um jeito de rentabilizar esses caras. Em algum momento ele vai fazer. Tu consegue estimar, cara, eu posso vender isso, vender aquilo, depois de um tempo, esse cara não tá saindo, ele tá usando, tem um tempo para pagar o CAC, mas logo o CAC tá pago e esse cliente não tende a churnar. O cara tem um churn baixo e... Então, cara, administrar a carteira de cliente é o core business de todo negócio. Então, não saber na ponta da língua quantos clientes você tem, quantos clientes novos você vai ter. Um das empresas que eu estou ajudando nesse reality que a gente está fazendo no Primocast, que vocês são uma, eu falei com eles e eles eu acho que tem... Acho que era essa de 20 mil clientes. Eu falei, cara, a meta de você é ter 200 mil clientes. Ano que vem a gente tem que adquirir 180 mil clientes. Mesmo que a gente não ganhe dinheiro. Porque a gente vai ganhar dinheiro depois. Se a gente só netar e não tiver prejuízo adquirindo clientes, já tá ótimo. Depois a gente vai rentabilizar essa base. E essa visão de empilhar clientes quase ninguém tem, sabe? Olha, diferente isso, né? Mas porque assim, esse tema de rentabilizar a base, a gente abre acho que um outro episódio até é um assunto muito extenso, né? De extenso, como é aproveitar. Porque nem todo mundo olha, né? E tem é um baita dinheiro que fica na mesa, né? Cara, se tu olhar para os grandes cases do Brasil hoje, que são a tríplice coroa do Brasil, hoje é iFood, Nubank e Meli, né? Meli não é Brasil, mas basicamente o principal mercado do mercado do livre, né? São negócios que começaram com um portfólio pequeno, adquirindo clientes, e hoje o Mercado Livre é a empresa mais valiosa da América Latina, vale mais que a Vale, que a Petrobras. Ele é um negócio que foi expandindo, agora recentemente eles anunciaram entrar no negócio de farmácia, porque está sempre olhando qual é o próximo caso de uso que eu consigo vender para esses 100 milhões de usuários que eu tenho. Até ele tá no Mercado Pago, né? Ele tá logo ele vai entrar no Food, provavelmente. Porque ele já tem aquele cliente. O que impede o Mercado Livre de competir com o iFood? Nada. E vice-versa, do iFood competir com o Mercado Livre. Ambos já têm a logística, de certa forma, já tem a caixa de clientes, já tem a retenção. Eu só compro o Mercado Livre. O Mercado Livre tem 50% do e-commerce do Brasil. 50% de todo o mercado de e-commerce do Brasil é no Mercado Livre. Você tá comprando, não dá nem tempo, tá chegando no dia. A entrega full rápido, revolucionou né? demais, né? Então, olha a loucura de quão bem administrado a relação de carteira de clientes que os caras fizeram. E a facilidade de compra que tem, no clique, já tá tudo cadastrado o cartão ali, o cara domina no... Bom, falando em dinheiro, vamos entrar um pouquinho no tema de crédito aqui. Tá. E a gente sabe que você é um adepto de tomar fã, crédito. Quem não deve, não tem. Quem não deve, não teme. E não tem, né? Quem não deve, não tem. E tem que ser o slogan da Avante. Quem não deve, não tem. Aí, Aliás, é uma boa pergunta para você se fazer. As coisas que você tem, você teve que fazer uma dívida? Porque às vezes a pessoa ela não para pensar, né? Tem medo de tomar uma dívida nova. Olha pro histórico. Às vezes as coisas que você tem hoje é por conta que você tinha uma dívida, né? Ele financia uma casa lá atrás com 20 anos e paga em 300 meses, mas não toma uma dívida para pagar e crescer seu negócio, né? No final é a mesma coisa. Quem não contrai a dívida não tem, né? Imagina. Quem não deve não tem, né? É isso aí. Bom, você acredita no crédito como alavanca para os negócios? Cara, não é uma questão de acreditar, não é sobre uma questão etérea, é um fato, né? Por isso que o banco é um agente fundamental para a economia, por isso que a taxa de juros é um agente fundamental para a economia. Então, a máquina econômica funciona com crédito. Qual que é talvez a parada que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender? Existem negócios que surgem sem um capital significativo, né? Você consegue com as suas próprias economias começar
uma loja, você consegue começar uma fabriquinha, e aí você começa a vender para um cliente e você consegue usar o caixa daquele cliente para ir crescendo aos pouquinhos, numa taxa X de crescimento. Só que se você quer alavancar, que é você fazer mais em menos tempo, porque você não vive para sempre, não sei se te falaram, né? Você tem uns 10, 20 anos aí de trabalho ainda pela frente, você precisa fazer o máximo no menor tempo possível. Você não tem a vida toda para construir, né, o negócio. Então imagina você fazer 10 anos em um, entendeu? No seu pace de crescimento, sua empresa cresce 10% ao mês, ao ano, que é o que a galera cresce, né? No máximo 30%. Pô, imagina crescer, o nosso crescimento nos últimos 6 anos foi 83% ao ano na média, né? Nossa. Se você pudesse dobrar de tamanho todos os anos, uma das alavancas, vamos lá, você tem uma loja, você consegue abrir uma loja por ano, né? Então você vai demorar 10 anos para ter 10 lojas, com o seu dinheiro, com o seu fluxo, injetando tudo que você gera eventualmente de caixa. Ou seja, você ainda está pobre na PF. E demorou 10 anos para ter 10 lojas, se tudo der certo, se ninguém te arrebentar no meio do caminho, porque o capitalismo não está te esperando aí na sua velocidade. Agora imagina você pudesse abrir 10 lojas em um ano. Talvez ter 100 lojas em 10 anos. E ainda te dê mais dinheiro na PF, porque você não precisa usar o fluxo do seu negócio atual para financiar o crescimento dessas lojas. Você pode usar o fluxo dessas novas lojas para pagar a abertura dessas próprias lojas. Como que isso não é o maior hack do capitalismo? Como que você faz isso? Com crédito. Você tem projete uma loja que custa 250 mil, você ia abrir uma loja por ano, porque o fluxo da loja anterior ia pagar esse crédito, depois você ia encaixar com esse outro fluxo, no seu ritmo, né? Você tem que tirar o dinheiro da sua loja principal para abrir essa, você ia ficar pobre na PF. Agora você pode tirar 100% do fluxo para você, desse negócio que você já construiu, ou seja, você fica um pouco mais rico na PF. E você vai lá e pega emprestado com capital de terceiros, os 250 mil para abrir essa loja. E você vai gerar, essa loja vai gerar, sei lá, 100 mil no primeiro ano. E o custo da dívida, né, do principal mais o aluguel do dinheiro, vai ser 100 mil por ano a partir do segundo ano, porque você ainda conseguiu uma carência de um ano. Então você vai conseguir pagar com o próprio fluxo dessa nova loja o quem te deu o crédito. E depois de 3, 4, 5 anos que você pagou, você fica com a loja gerando mais 150, 200 mil por ano, sem ter desembolsado nada, porque você usou o capital de terceiro. Dependendo da sua linha de crédito, você poderia fazer 2, 3, 4, 5, talvez 10 lojas num único ano. Você vai casando a rentabilidade com a parcela e vai... Cara, esse é o game. É por isso que o banco existe. Ele pega o dinheiro do poupador, que fala para mim 10% ao ano tá ótimo, 15% ao ano, 20% ao ano tá ótimo. E ele dá para você que é o empreendedor, que você consegue fazer 60% ao ano, 30% ao ano no mínimo, talvez 100% ao ano, mas você vai pagar só 10, 15, 20 para o poupador e você vai ficar com o resto para você. Essa é a graça, esse é o papel do banco na equação aqui da sociedade. Então, é isso. Então, para mim, cara, quando eu olhei para isso, eu falei, cara, eu preciso... É oportunidade. Mas tem muita gente que... Tem gente que tem apetite a risco e tem gente que tem aversão a risco, né? Cara, mas eu vou te falar que eu tenho aversão pra risco pra caramba. Sério? Eu acho que eu tenho. Louco. Porque pra mim, se o cara mais cagão, que tem mais a bunda na parede, tem mais aversão a risco, ele deveria querer crescer mais. Porque enquanto você estiver pequeno, você tá fudido. Entendeu? Mas na cabeça dele é o contrário, Não, né? mas cara, se der uma balançadinha no teu barco, tu se fudeu, porque tu não tem recurso. Então, se você tem medo... você é um cara que tem aversão a risco, você tá com uma empresa pequena, você tá com a arma na cabeça. O maior perigo é se manter dessa forma, né? Crescer não é uma opção, ela é uma estratégia de sobrevivência. Então pensa assim, é tipo assim, ó, pensa que, cara, é analogia com geopolítica. Toda empresa é um país, tá? Então você é o Cuba contra os Estados Unidos, você se fudeu. Entendeu? Você vai perder essa guerra. Tem jeito. Porque eles ficaram muito maior do que você, tem muito mais poder de fogo para te arrebentar. Então você não tem opção de ficar quieto, você tem uma defesa. A defesa é você ter poder econômico, sabe? Então, é assim que eu vejo. Eu olhava assim, cara, eu não quero ter que voltar para onde eu vim. Para mim não voltar de onde eu vim, eu preciso ter um negócio muito grande, porque qualquer balançada que tiver, qualquer concorrente que parecer melhor... Deixa eu dar um exemplo, esses dias teve um concorrente que começou a fazer um negócio interessante. A gente falou assim, contrata todo mundo do time do cara. Pô. A gente falou pro nosso time de RH, porque a gente pode pagar o dobro e não muda nada na nossa vida e o cara tá começando a sair do lugar. Então a gente consegue asfixiar o cara com o nosso tamanho hoje. Ele fica impedido de competir fora que ele não consegue entrar nos canais,
porque a gente já comprou todos os canais, os embaixadores, a marca. Então sempre, por isso que eu falo não é uma opção, sempre vai ter um Denner contra você. Sempre vai ter um mais animal, né? O capitalismo ele favorece os mais animais. E isso é ótimo pro mercado, né? E aí Porque todo mundo vai entra evoluir. Quem muito ganha é na- o cliente no fim, né? Porque vocês que se matem aí que eu vou ter que comprar o melhor produto, Você tá, o menor preço. você tá dominando o game, né? Você tá dando as Não, eu digo cartas. assim, é bom pra sociedade tu ter esse espírito É. competitivo, né? Porque quem ganha é o consumidor, Sim. né? Exato. Você melhora. O mercado melhora, porque você é obrigado, porque seu concorrente tá fazendo bem, você não vai querer ficar pra trás, né? Bom, o papo tá bom, né? Mas... É. E Ia aí durar só uma... o lance final de dívida, até que tu deu o exemplo da dívida pessoal, o lance que às vezes as pessoas confundem é, cara, puta, eu comprei um celular parcelado, foi uma merda, paguei 3 vezes o celular. Sim, mas o celular não é um passivo, ele não te deu renda nenhuma, a não ser que tu seja um influenciador, ou Uber, ou motoboy, ele não te dá renda. Agora, você comprar estoque, entendeu? Pô, você tem um estoque, você vende copos. Pô, você compra um copo por R$1 e vende por R$5. Então, se você pegar uma dívida e comprar mais um copo e vender ele por R$4 e pagar 100% de juros, sobrou R$2 para você ainda. Perfeito. Ou seja, se tem demanda para comprar copo, você deveria estar comprando o máximo de copo possível. Você não tem dinheiro para comprar todos os copos que a demanda pede. Então, use capital de terceiros, por isso que ele existe. O cara vai te cobrar só 100%, que não é 100%, vai te cobrar muito menos do que isso. E você tem margem para ganhar, pagar o custo capital e ainda sobrar para você. E isso entra muito no lance de nível de conscientização quanto ao crédito, né, Mar? A gente bate bastante nessa tecla, mas muitos não sabem jogar esse jogo. E a hora que o cara aprende, igual o Denner aprendeu, cara, ele vai embora, porque ele fica usando recurso de terceiro para tudo. Inclusive para adquirir empresas. Comprar uma empresa, cara. Quantos concorrentes macaco tem no seu setor? O cara é totalmente maluco. Tá cheio de empresa de maluco no Brasil. E aí você pode... Cara, o play mais clássico dos Estados Unidos, consolidação. Pega o teu concorrente, que fatura, sei lá, 10 milhões. Ele gera lá 1 milhão de caixa, uma parada assim. Tu chega lá e dá 3 milhões pro cara. Sabe? 1 milhão por ano. Vamos dizer que ele gera 1 milhão por ano. 1 milhão por mês, vamos dizer que gera 10 milhões no ano. Vamos dizer que tu chega lá e oferece 20 milhões, 30 milhões pro cara. Às vezes ele nunca viu tanto dinheiro, às vezes o cara tá cansado. Vou cair fora. Dependendo da estrutura que você fizer de dívida, você consegue pagar com o próprio caixa do cara. A gente tá comprando uma empresa agora que faz 10 milhões de caixa e a gente tá pagando 60 milhões por ela. Na prática, uns 15 milhões é goodwill, que a gente chama, que é um adicional do caixa. O resto tudo vai ser pago com o próprio caixa da empresa que a gente já está comprando. Então eu estou aumentando 10 milhões a minha geração de caixa com essa empresa. Então se eu fizer uma dívida que cabe nesse fluxo, que hoje está difícil por causa da taxa de juros, então a gente ainda vai pagar uns 10, 15 milhões, mas se a gente ainda administrar, que a gente espera levar a geração de caixa para 30, olha o ganho que a gente teve no negócio, que é um negócio de 60 anos que a gente está comprando. Nossa. Então, ou seja, estou comprando 60 anos de história com capital de terceiros, idealmente. Colocando pouco na frente e financiando quase todo o negócio. 20% capital próprio, 80% capital de terceiros. Legal, cara. Muito bom. Ainda existe muito tabu sobre isso, né? Eu acho que quando a gente olha para essa dívida inteligente, a pessoa precisa deixar de lado o ego. Nós vemos isso, né, diariamente. Às vezes a pessoa ela tem vergonha daquilo e olha o quanto é inteligente quando esse crédito é bem tomado. Verdade, né? O cara que tem muita vergonha, gente que tem vergonha. O cara que tem vergonha, é só ele tomar... botar no Google aí quanto que o Donald Trump tem de dívida. Donald Trump tem $1 bilhão de dívida. O Elon Musk. E fora que ele já quebrou, ele fez um monte de merda, né? Mas ele tem hoje $1 bilhão de dívida e o patrimônio dele, se eu não me engano, depende da hora que tu vê, mas na época que eu vi era 1,5. Ou seja, se ele liquidar tudo que ele tem, ele ainda fica com 500 milhões de net. Então, quem não deve, não tem. Ele foi um cara super alavancado a vida inteira. Quem não deve, não tem. É a próxima campanha da Avante. E uma vez que você já está com o seu nível de consciência elevado, depois dessa prova social ainda que ele apresentou, para te ajudar a buscar as melhores opções, conte com a Avante, né? Se tiver problema com crédito é com a gente, né? Quem não deve, não tem. Então, a Avante se você tem uma ideia de fazer uma estrutura de crédito, mas você não sabe qual que é a melhor opção, ou até exatamente como usar melhor, pode falar com vocês ajudam dentre várias opções de crédito. Por que eu não falo com o meu banco direto? Exato, porque o seu banco vai te dar uma opção. Nós vamos te dar todas. Todas, tipo, quantas você tem acesso? Mais de 50. E eu vou te conectar e te dar acesso a opções que o seu banco não te daria. Legal. E eu vou fazer um negócio, porque o gerente do seu banco, ele provavelmente vai fazer algo que fique bom para ele. Tá.
para a meta dele. E ele é um generalista. Ele vende consórcio, ele vende seguro, ele vende capital de giro, ele vende home equity. Por ser generalista, ele não é um especialista. Aqui sempre é um especialista da modalidade Legal. atendendo o cliente, de Isso acordo é com a muito legal necessidade mesmo, porque eu dele. fico pensando, puta, eu vou ter que abrir conta em todos os bancos para eu tentar cotar todas as opções de precisa. crédito, né? E mesmo que você abrisse, tem banco que só vai te dar se você às vezes tiver histórico de relacionamento ou se você for um cliente muito interessante para Nossa, é o ele. contrário, né? Só com o documental a gente já consegue comprovar e consegue pleitear a linha de crédito. Fora que, quando o banco, realmente, o gerente olha para a meta dele e para os negócios dele. E a gente, apesar de ter a parceria com bancos e fundos, a gente trabalha a favor do cliente. Legal. A gente olha para o cliente. O sucesso do cliente, inclusive a gente só ganha no sucesso do cliente, o sucesso dele é o nosso sucesso. Então tá toda a diferença no game. É igual quando você olhava para assessoria de investimento ou uma consultoria. O cara, às vezes, na assessoria, ele colocava o produto ali, o COI da vida, Sim. que dava rentabilidade para vocês ele. também Né? fazem lance de reperfilamento de dívida, Sim, o cara que já sim, tem uma sim, dívida, quer reestruturar, Perfeito. lá. Vocês também fazem. Meu CFO fez uma operação dessa esse ano, que a gente tinha uma linha de crédito lá, que ele pegou um novo crédito, quitou o anterior, só que o novo que ele pegou tinha uma carência. Então ele liberou tipo 5 milhões no nosso fluxo dentro do ano, porque ele conseguiu uma carência de 6 meses lá numa, sei lá, acho que era uma parcela de 500 pau por mês. Não, tem como. E dá para estar mexendo sempre, e principalmente quem entende, quem olha. É óbvio, o tamanho da sua empresa já tem um CFO, tem empresas menores que não estão tão organizadas e não entendem muito de fluxo de caixa. Fala, quando eu pego, não pego. Na dúvida, se o cara entrar aqui, a gente consegue ajudar, né, Mar? Sim, o nosso atendimento inicial nunca é aquela coisa assim, faz uma simulação aí quanto fica. É sempre entendendo qual é a finalidade daquele crédito, porque ele precisa, qual a capacidade de pagamento, se aquela modalidade de fato fica ajustada para a necessidade que ele tem, ele fica de fato assessorado por um especialista, né? Bom, legal demais. Já fiquei interessado, hein? Bora fazer uma linha pra V4, Vamos. pro Denner. Com certeza. Legal. Bom, Denner, indo pra parte final aqui, primeiro, cara, sensacional o papo. Eu acho que a gente ficaria aqui um tempão Sim. tendo essa mentoria exclusiva, essa aula, que, spoiler, né, vai ser nosso mentor aí nesse programa. E eu não sei se você viu lá embaixo, tem uma frase na parede, estampada na parede, que o sucesso é uma decisão. Eu acredito muito nisso. Minha pergunta, qual foi a decisão que te trouxe mais sucesso na vida? Decisão que mais me trouxe sucesso na vida, cara. Teve várias aí que eu acho que fizeram muita diferença, mas eu acho que comprar conhecimento foi a decisão que mais me trouxe sucesso, porque nada paga mais dividendos do que conhecimento. Então, Warren Buffett fala, né, que o melhor investimento é investir em você mesmo. Então, eu tinha na V4 uma parede cheia de credenciais de eventos que eu fui. Né, assim, era um lance que eu investia muito, sempre, só esse ano, tá? A V4 já tem o tamanho que eu falei pra galera aqui que tem. Então eu poderia estar muito mais acomodado, mas só pra você ter noção, esse ano eu fui pra São Francisco 2 vezes, fui pra Stanford em um evento chamado Brasil Silicon Valley, fui pra China, fui pra Nova York, tudo curso. Fui fazer uma viagem de 15 dias estudando China, fui estudar mercado de VC no Vale do Silício, mercado de Private Equity em Nova York, fui fazer uns cursos de liderança de empresa de alto crescimento em Stanford, fui para o SXSW em Austin, e os outros eu acho que eu nem lembro. Acho que foi mais uma viagem internacional esse ano. Stanford eu falei já. Então vamos dizer que seja só 5 que eu me lembro agora. E dentro de um ano. Puta, eu podia ter... Cara, só aqui, esse ano, que eu gastei facilmente $250 mil em educação esse ano. Da ROI, né? Dá muito ROI, pô. Então, ele mudou a cultura dele por conta de um evento. De um insight no curso, entendeu? E esse é o investimento proporcional ao meu tamanho hoje, mas o livro fez a diferença lá atrás. Um cursinho que eu fiz lá atrás fez a diferença. E foi os mentores que eu acessei. E foi evoluindo. Hoje o meu conselho custa... quase 5 milhões de reais por ano, os meus conselheiros. São quase 10 que ganham remuneração fixa, né? Fora equity, né? Que aí eu não tenho conselheiro com equity, todos que têm equity pagaram. Então, cara, eu visto muito em conhecimento. Então, eu tô sempre a um insight de chegar na resposta que vai acertar a mão. Tipo, o cara que viu esse papo da gente falar de dívida aqui, caralho, não entendeu nada, ou entendeu e falou, puta, explodiu minha mente. Puta, olha quanto tempo tu perdeu. É uma coisa... Todo esse tempo que tu não fez essa conta, não se ligou.
tu podia fazer dívida e não fez? E num episódio de podcast, como num livro... Então eu olho pra isso e eu penso o seguinte, caralho, talvez eu seja o maior burro hoje. E eu vou só saber daqui 5 anos, eu fico maior desesperado. Porque eu não contrataria o Denner de 21 anos, de 10 anos atrás. E eu fico pensando, caralho, será que o Denner de 40 não contrataria o Denner de hoje, cara? Eu preciso correr atrás, sabe? Fico ansioso com isso. Mas aí é uma ansiedade sem fim, Não, né? então, Porque a o gente tanto de conhecimento A gente que tem que se no- manter nessa constante busca pelas novas respostas, sabe? Porra, a gente Pelo aperfeiçoamento. acredita demais nisso. Tanto que eu reescrevi meu livro, pô. É. Eu escrevi meu livro e eu escrevi 100 páginas a mais. Eu falo, não compro meu primeiro livro, que ele tá desatualizado. Eu aprendi novas coisas e reescrevi o conceito. Então é isso. Muito bom. Nossa, sensacional. Denner, a gente também gosta assim de concluir o episódio falando um pouco sobre propósito. É uma palavra bonita, todo mundo fala. Você comentou muito que você tem esse quê de ficar um pouco entediado e querer ali o próximo desafio, Sim. né? Algo diferente. O que você sente de propósito em tudo que você faz hoje? O que move você? Eu sou um cara bem pragmático, né? Então, eu vou falar que pra mim a vida é um jogo, tá? Então, eu não vejo que eu tenho... às vezes a palavra propósito, talvez eu não saiba a definição correta, mas ela me parece que às vezes parece um destino, sabe? E eu não acredito num destino, num ponto final. Eu vejo assim que eu gosto de viver uma vida de progresso. Então, pra mim é um lifestyle. Do tipo assim, se eu estiver jogando FIFA, videogame, você não vai querer jogar a mesma fase do jogo toda hora. Ou você não vai ganhar passar a fase do Mario, você sentar, abrir uma cerveja e falar, meu Deus, passei essa fase do Mario, que incrível. Tá bom. Você, pô, beleza, qual que é o próximo desafio? Essa é a graça do jogo. Né? E pensa que a gente joga, a gente paga pra jogar, né? Já viu o quanto isso é satisfatório pro ser humano jogar? Jogar futebol, jogar vôlei, jogar beach tênis, jogar videogame. Pô, isso é da natureza, a gente gosta de jogar, né? Algum jogo, o jogo é legal, né? E aí eu tento trazer isso pra minha vida. Pra a empresa, minha vida é um jogo. Então, pô, eu tô criando meu filho. Pô, criar meu filho é legal. Eu vou descobrindo todo dia o que esse moleque vai ser, sabe? Olha que interessante. Vou tentar educar da melhor maneira possível. E a empresa... Caralho, se a gente consegue fazer 30% esse ano, 40%, 50%, até quanto? Será que eu vivo até os 90 crescendo esse negócio? Vai fazer quanto essa porra? Então eu quero viver a vida progredindo. Você é literalmente apaixonado por descoberta, né? Pela descoberta, pelo progresso. E pela evolução. Então, pela evolução. Então, eu quero olhar para trás e saber, cara, eu fiz tudo que eu fiz tudo que eu podia fazer nesse período que eu tive de vida. Esse é o máximo e o seu melhor, né? O meu arrependimento seria, olhar pra trás e falar, eu podia ter feito mais, podia ter estudado mais, eu fui aprender dívida só com 90 anos, fudeu, agora não dá mais tempo de alavancar. Pode separar o corte aí. Eu devo uns 20 milhões, assim, eu quero morrer devendo uns 200 milhões de dólares, no mínimo. Viu? Suas próximas dívidas contam com a gente, tá? Que tenha confiança suficiente no mercado pra alavancar num bi, pegar pô. dívida. Eu fui pra China, cara, e os caras, a taxa de juros lá, acho que é 0,5, não, é uns 4, 5%, né? Nossa. E aí eu fui no Banco do Brasil, falei, caralho, não consigo pegar uma dívida aqui. Mas você fez uma ancoragem muito ruim, né? Mas eu fiquei empolgado, entendeu? Mas eu não posso A aplicar na China. expectativa... Então, comparou China, Estados Unidos com os juros do Brasil. Bom, e para finalizar, Denner, queria que você deixasse um conselho pro nosso público, pro empresário aí que tá nessa batalha do dia a dia, lutando para prosperar, manter a empresa, pro crescimento. O que você deixaria de conselho para ele? Cara, além de tudo que a gente falou aqui, foram bons conselhos, eu vejo assim, sei lá, eu pensar, não sei se eu tenho uma frase bonita pra falar isso, mas, cara, tu tem que ter mais coragem, sabe? Viver uma vida que vale a pena viver, sabe? Eu tenho várias formas de ver isso, mas, às vezes tu tem medo de... Alguns medos que te paralisam, mas, no fim das contas tu vai morrer, velho, sabe? Não importa o que tu faça, vai dar errado. Eu comprei uma viagem de surpresa para minha esposa para Orlando. Aí eu imprimi a passagem de executiva, escrevi umas paradas para ela, que é aniversário de casamento, e escrevi assim, caixão não tem gaveta. E dei para ela de presente. E é um lance que eu penso, às vezes tu fica assim, cara, é um aniversário, é uma parada, e tu, vou comprar uma passagem executiva que custa 30 mil, 30 mil é dinheiro pra caralho. Mas, tu vai morrer e os 30 mil vão ficar aí, ou amanhã, vai que tu morrer ano que vem. Entendeu? Ou hoje. Esse ano Pode acontecer qualquer coisa. eu não gostava de aniversário, achava aniversário uma parada nada a ver. Aí eu tive um filho ano passado,
E meu filho nasceu de 6 meses. Ele ficou 40 dias na UTI. E aí fez 1 ano agora. E aí, pô, deu tudo certo, tá lá um gordinho. E aí eu, vi sentido no aniversário, né? Porque, pô, foi uma vitória. E eu fico pensando nisso, entendeu? Puta, velho, e às vezes tu não vai viver talvez mais X tempo e tu fica vivendo uma vida que tu vai talvez olhar pra trás e falar, puta, eu devia ter arriscado, eu podia ter feito mais coisa, podia ter vivido com um pouco mais de emoção, sem ser irresponsável, tomar um risco do teu tamanho. Mas viver uma vida que dê uma emoção, sabe? Pô, jogar um jogo que vale a pena. Com certeza. Te faça te sentir vivo. Pelo menos eu sou assim, sabe? Eu vejo as pessoas que não tomam risco, que se aposentam. Puta, vai fazer o quê? Ficar olhando pro teto? Não consigo, eu odeio praia. Fico lá olhando, fazendo nada na praia. Agora eu comecei a gostar um pouco, eu aprendi a nadar. Mas antes eu ficava sentado na beira da praia. Eu posso ficar me mexendo. Pô, fazendo nada. Que chato. No final, então, a coragem é uma decisão também, né, cara? O cara tem que tomar a decisão de ter coragem. Pô, e tudo que é legal... Eu não sou um cara religioso, né? Então, muita gente apelaria pra religião na situação do meu filho. Mas eu lá na UTI... Eu olhava pro respirador que ele usava, lá que usava um negócio para ajudar ele a respirar, e a máquina era da GE, né, da General Electric, que foi uma empresa fundada pelo Thomas Edison. Então a empresa tem mais de 100 anos. Eu olhava para aquela máquina e falava, caralho, esse cara um dia tomou a decisão de fundar esse treco, para 100 anos depois o meu filho tá respirando por causa desse risco que esse cara tomou. Olha como que é o jeito então, de ver as coisas, né? Puta, velho, olha como o empreendedor é o herói da vida real mesmo. Com certeza. São os super-heróis, né? Então, pô, essa vida que vale a pena viver. Cara, eu tenho certeza, a hora que o cara vê essa parte final aqui, ele já vai começar a tomar algumas atitudes. Vai comprar viagem, vai tomar crédito, vai investir com a V4. E, cara, tempo tu não recupera. 30 mil tu recupera. Tu faz dinheiro é fácil, é fazível, é troca. Tempo tu recupera. Boa. É isso, pessoal. Mais um episódio sensacional, né, Mar? Nossa, que episódio. Aqui, ó, a minha sugestão... Senta pra assistir com um papel e caneta. Eu até falei que ia te perguntar depois quais as intencionalidades que você tem com o podcast, mas a nossa, além de tudo, é aprender. Nossa. Porque todo mundo aqui, cara, veio gente boa pra caramba aqui. Nossa, é uma aula, né? Uma hora e meia aí que a gente aprende o tempo todo e a gente quer levar isso pro nosso público, né? Porque educar e o conhecimento gera toda a transformação de uma sociedade, né, Mar? Os episódios só não são mais curtos porque a gente não consegue parar de perguntar mesmo. Eu só vou terminar porque senão a Elisa vai brigar comigo. Verdade. Pessoal, é isso. Mais um episódio do Avante Talks. Siga, compartilha, curta, comenta. Ajuda a gente a levar isso aí para um monte de gente, um monte de empreendedor que ficou bom demais. Tá bom? Até o próximo. Até mais. Obrigada, Valeu Dê. pelo convite.